Fé na Mesa podcast começando. E eu quero dar as boas-vindas, como sempre, ao Espírito Santo, que é o responsável por cada detalhe. Estávamos até há pouco aqui conversando, falando como Deus é detalhista. E assim, em pequenos detalhes, Ele que organiza tudo, até em cores, gente. É o Senhor que está aqui cuidando de tudo. Dá as boas-vindas a você que está aqui conosco. Se é o primeiro episódio, fica até o final e não esquece de depois você acompanhar os outros episódios que já saíram até aqui, para você ter a sua fé fortalecida, né, nessa mesa aqui de tanto compartilhamento e de tantas histórias lindas do amor e do poder de Deus. Né? Então, fica aqui conosco para você se edificar e para você também aprender hoje a você exercer uma boa influência por onde você for. Amém? E eu quero dar as boas-vindas às minhas convidadas especiais também, Júlia Mel, Misa Magalhães. Sejam muito bem-vindas. Obrigada. Obrigada, tá? É uma honra estarmos aqui, né, com vocês no Fé na Mesa. Já quero desejar a você muito sucesso com esse projeto. Amém. É uma bênção de Deus. Tudo que você tem feito, desde Escolhidas, né, toda a sua trajetória de influenciar mulheres, você tem sido uma grande influenciadora do reino. Amém. Que o Senhor possa continuar te usando poderosamente. Amém. É um prazer, né? A gente, antes de começar a gravar, a gente estava contando um pouco do que Deus tem feito na sua vida. E é notório ver que realmente são planos que Ele está gerando junto com você. E não é só sobre a pessoa que está aqui, mas é sobre uma disponibilidade. Quando a gente serve a Deus, a gente entende que a gente é só vaso nas mãos do oleiro. Então, é um prazer muito grande poder compartilhar, poder conversar e aprender também, porque eu sou uma telespectadora do Fé na Mesa, viu, gente? Ai, que bom. E é isso, né? Vocês têm esse sim que inspira, que influencia também, né? Vocês duas, inclusive, já estiveram com a gente também no Escolhidas, né? A gente tem uma conexão muito grande, né? Assim, as coisas que Deus vai fazendo, Jesus apresentando as suas amigas umas às outras, verdade. né? Verdade. E assim, eu louvo a Deus pelo sim de vocês também, Amém. né? E eu sou uma pessoa que eu sou influenciada por vocês também, Amém. né? Amém. E aí, assim, eu vou pedir primeiro para vocês se apresentarem, tá? Quem é Júlia Mel? Então, Júlia é uma menina que se tornou mulher mais rápido do que eu imaginaria que se tornasse. Eu tenho 22 anos, já sou casada. Atualmente sou estudante de Direito. Gente, é muita coisa, mas enfim. Eu sou estudante de Direito, influencer digital também. Então, eu trabalho com as redes sociais. É o meu trabalho. Não é só postar uma foto que eu achei bonita, mas é o meu trabalho hoje em dia também. Além disso, eu trabalho junto com meu esposo na igreja. Meu esposo é pastor, então eu também exerço esse papel aí ao lado dele, liderando, ajudando, organizando. Tudo que uma igreja tem, eu tô ali ao lado dele. Então, essa é Júlia Mel. E meu maior prazer, e eu entendi que é o meu chamado, é influenciar pessoas a seguirem um padrão perfeito, que é Jesus. Amém. Que lindo. E quem é Misna Magalhães? Misa Magalhães é uma filha amada do Pai, filha amada de Jesus. Eu tenho 32 anos, sou casada, tenho uma empresa chamada Olivia Conceito, que é uma empresa de bolsas artesanais, bolsas feitas à mão, trabalho com moda. Eu sou uma influenciadora do reino, né? Compartilho momentos na minha rede social pessoal, momentos que eu tenho com Jesus, momentos em casa, né? E o que mais? É uma serva do Isso aí, Senhor, sou uma né? serva, Misna? isso, Por onde sou uma você serva tá de indo. Deus, exato. Glória a Deus. Amém. Eu acho interessante, eu estava, né, escrevendo assim um roteiro e lembrando como a gente se conheceu, né? Eu lembro que com o Ju, na época eu tinha Top Bag, né, que era a marca de bolsa térmica, e aí eu falei, eu vou fazer umas fotos, eu quero fazer umas fotos profissionais. Agora eu quero assim, queria modelo diferente, sabe? E aí eu tinha um fotógrafo que eu queria trabalhar e eu peguei e falei com ele, né, Abner. Eu falei, Abner, você me indica alguém e tal. Aí ele me mandou alguns perfis, aí eu olhei assim pra Júlia, tive dúvida que era ela, sabe? Uma beleza exótica, assim, angelical. Você já via paz. E eu lembro exatamente daquele dia, daquelas fotos no Eu Lagune. nunca esqueço. No carro, ó, foi conversa, viu, naquele dia. Foi. E ali a gente conversou tanto, não foi? A gente falou de Jesus. E eu já vi algo diferente em você. Amém. Né? Ali acho que você ainda não estava vivendo o processo de conversão, mas já havia sementes. Eu lembro de você contar de retiro de jovens, de você ir para a igreja com seus pais. Sim.
Então, assim, coisa linda o que Deus faz, essas conexões, Amém. né? É E eu louvo a verdade. Deus porque a gente hoje pode dizer que a gente caminha junta, É né? verdade. Somos irmãs Mesmo hoje. espírito. E a gente Glória tá, a assim, Deus. celebrando a alegria da outra. É tão Amém. lindo isso, poder viver isso, né? Amém. E eu fico muito feliz. Eu jamais imaginaria, na verdade, ter várias amizades que eu tenho hoje. Principalmente pela minha idade, né? Então, às vezes, isso é uma barreira. E graças a Deus, o Senhor tem me apresentado as amigas dele. E é aquela coisa. Às vezes, você não tem aquele contato diário. Mas, graças a Deus, a gente tem as redes sociais, né? Então, você abre o Instagram e você fala... Tem alguém que tá fazendo algo também. Então, te impulsiona. E, com certeza, e você também é um exemplo disso. Que faz a gente meio que... Nos dias mais ou menos, a gente olha ali e fala, tem outras mulheres que também estão seguindo o Uma levanta a propósito. outra. É, isso mesmo. É. E Misna, eu lembro, eu não sei se você sabe dessa história. Primeira vez que eu vi Misna foi assim: eu tava em casa de manhã e aí eu recebi um direct de uma live devocional. Não Rafa tinha me mandado uma live Foi? sua. Pra isso. E aí eu não sei se foi nesse mesmo dia ou foi em outro dia que eu copiei o link, eu já coloquei no grupo da célula. Ó, meninas, assistam aí, live devocional, tá uma bênção. Acho que foi no mesmo dia. E ali eu já comecei a te acompanhar. E aí a gente conversava Foi, no direct a gente sem se começou a conhecer. conversar, Não exato. foi? Acho que a gente fez Lembro. live sem se conhecer. Foi. A gente nem se... foi isso mesmo. A gente fez live e tudo. Eu lembro quando você estava começando, você mandou um direct, eu nunca esqueço. Falou, Misna, você me impulsionou a começar a falar de Jesus aqui na rede social. Foi. Glória Tem a um Deus. directzinho bem diante do primeiro Instagram seu, que você fez alguns, não foi? Diferentes depois. E aí eu lembro, e foi isso mesmo. A gente se conectou sem nem se conhecer. A primeira vez que se conheceu foi quando você me chamou para Escolhidas. Sim, faz Você se esteve conhecer. lá na fábrica. Sim, foi mesmo, para gravar uns vídeos. Olha para isso como são as lá coisas. na Olívia. É a primeira vez que a gente se viu pessoalmente. Que coisa linda, né? O que Deus faz. Senhor E antes de eu fazer a primeira pergunta para vocês, eu vou contar um pouquinho dessa história. Que, assim, para quem não sabe, hoje eu tenho um perfil onde tudo que eu mais faço, assim, eu mostro a minha rotina do que dá para mostrar, né? Mas, Sei assim, bem como é. E aí eu falo de Jesus, né? Que dá para eu postar ali, para eu influenciar positivamente aqui. Às vezes é algo que queima no nosso coração, é algo que a gente está vivendo e a gente só compartilha ali, né? Tem essa leveza. Mas antes eu tinha um perfil, que eu comecei o perfil com o propósito de falar de Jesus. Só Uau. que naquele momento lá atrás, eu não tinha maturidade suficiente para aquilo. Então, era como se as minhas raízes não fossem sustentar aquele processo, sabe? E aí, eu lembro que foi um perfil que chegou a ter 14 mil seguidores. Uau. E aí, eu comecei a receber alguns convites. E eu não estava preparada para dar não a alguns convites. Então, eu comecei a aceitar algumas coisas que me fizeram perder o propósito do perfil no meio do caminho. E aí, um dia, Deus falou comigo, olha, é para começar, é para recomeçar, é do zero. E aí eu não tinha entendido ainda que era para o reino, porque de uma certa forma houve uma frustração ali dentro de mim, como se eu não fosse capaz de influenciar, né? E eu recomecei achando que era por um propósito, para você ver, né? Eu já comecei com outro propósito e Deus ele reposicionou. Eu lembro, acompanhei toda essa... Você acompanhou, não foi? Acompanhei. Você começou com, acho que foi marketing digital, não foi? Isso, empreendedorismo. Empreendedorismo, e depois foi fazendo toda a modificação Foi. até... E ser tudo até guiado de assim por hoje. Deus, né? Eu imagino que assim, o próprio Deus permitiu que eu não começasse com esse propósito específico, ele sabe por quê. Sim. Mas é como se nesse momento eu tivesse madura para fazer o que dá para fazer, porque não há como é diferente de você, né, Gil, que você trabalha com isso. Exato. Hoje eu entendo que não é o meu trabalho, então o que eu consigo Esse é o fazer é sem muita cobrança, sem peso, sem o peso da responsabilidade, Isso. né? Sim. Mas assim, entendendo que eu preciso fazer aquilo que Deus manda eu fazer e aquilo que eu tenho respaldo dele. Exato. E aí Amém. vai, né? Exato. Mas vamos falar de vocês, vamos contar um pouquinho. Eu quero saber, assim, a história de conversão de vocês, sabe? Eu quero conhecer como foi que vocês conheceram Jesus, como foi que Jesus, assim, escolheu vocês escolheram Jesus. Conta um pouquinho. Começa... Vocês vão bater para o ímpar começar? agora? Ó, o Gil começou, Bom, outro, agora você começa. Vou começar agora. Eu venho de uma família cristã. O meu pai é cristão, minha mãe também. A família do meu pai, ela é uma família grande, é uma família cristã. Né? São 11 irmãos e muitos primos, todo mundo cristão. Então, eu cresci nesse meio. Né? E eu já cresci nesse lar evangélico, lá cristão, e eu nunca me desviei durante a jornada. Glória a Deus. Mas nenhum mérito, né?
Meu nenhum, é do Senhor mesmo, porque desde muito nova, como eu vejo você criando suas filhas na igreja, né, eu tenho certeza que elas amam ir para a igreja, participar das coisas da igreja, e era isso que minha mãe fazia. Meu pai trabalhava viajando, então ela me levava, a igreja era longe, ela levava andando, a gente pequenininha para a igreja, e a gente participava de tudo que tinha na igreja. Então, participava da escolinha e tal, tudo que tinha lá, né? Então, a gente cresceu nesse meio gostando. Então, a gente gostava, meus amigos eram da igreja, tudo meu meio era da igreja. Minhas amigas da escola, quando eu era pequena, não eram cristãs, mas mesmo assim eram meninas com boas, né, boas influências e tudo e tal. Então, acabou que minha jornada foi uma jornada mesmo na igreja. Então, a minha história de conversão, eu me converti, tinha 7 anos de idade, fui lá num culto de crianças, vamos lá se converter, fui lá na frente, me converti com 7 anos. Me batizei mais ou menos com uns 15 anos, foi até tarde. Um pouco mais tarde, porque eu queria ter uma consciência, né, exatamente do que era. Mas, assim, desde pequena eu tenho muita experiência com Deus. Né? Sempre de oração, e o Senhor responder, e eu ver respostas de Deus. Então, para mim, não tinha dúvidas do que Deus era, do que era Deus para minha vida. Então, sempre foi, assim, uma jornada realmente de fé. Não é uma jornada fácil, porque realmente são as jornadas de renúncias, né? Você vê que eu passei pela infância, adolescência, fase adulta, né? Então, assim, faculdade. Eu sou formada em moda, né? E fiz MBA em marketing. E toda jornada também, as pessoas da faculdade, ninguém era cristão. Ninguém. Final de semana, todo mundo queria sair, todo mundo e tal. Não, tranquilo, vou para minha casa. Vou pra igreja. Vou pra igreja, exato. Sempre foi assim, sempre fui de levar os meus amigos para a igreja, eu queria levar todo mundo para a igreja, os colegas, sempre que tinha oportunidade, sempre estava ali levando. Mas, realmente, é uma jornada de renúncia, mas a gente vê quando a gente está nessa fase adulta, a gente vê que as pessoas que estavam, realmente, que não estavam andando nos caminhos do Senhor, te procuram. As pessoas começam a te procurar, começam, poxa, tem algum tipo de problema. Quem é que sabe? Aquela que tem Jesus, né? Aquela que está carregando uma essência diferente. Tem algo ali que ela pode, né, tá ajudando e tudo. Então, assim, os amigos, eles começam assim. Hoje eu estou vendo a história de conversão de amigos próximos, né? Que eu fico muito feliz. Inclusive, Rafa é uma delas. Então, eu fico, assim, radiante, porque são mais de 20 anos de amizade. E ela se convertendo, se batizando. Então, a gente vê, não vale a pena seguir a Jesus, né? Vale muito a pena. E coisa linda que Deus já ia te colocando em lugares onde você estava treinando e exercendo a sua influência. Né? Porque a gente sabe que vocês têm um poder de influência muito grande nas redes sociais hoje, mas a gente começa a influenciar em outros locais. Aí Deus vai permitindo ali que a gente seja treinada. Às vezes é no 1 a 1. Às vezes é onde ninguém mais está vendo, é só você e a pessoa, e você vai influenciando, né? Isso é interessante, porque até mesmo nas redes sociais, tem pouco tempo que eu tenho uma seguidora antiga, e ela entrou em contato, ela trabalhava com uma pessoa da minha família, e ela perguntou, né? Miss não é aquela pessoa mesmo? Ela é aquilo ali mesmo. É um personagem. Ela perguntou Poderosa Todo Dia é um personagem. Poderosa Todo Dia existe mesmo, ela é daquele jeito ali. Ela falou, não, ela é daquele jeito e tal. Me contou. Eu falei, olha como é bom o testemunho. Porque antes da gente aparecer na rede social, a gente precisa ser na nossa vida real. Então, antes do Poderosa Todo Dia, né, que é o movimento que eu crio minhas redes sociais, as mulheres serem poderosas, mas por conta do texto de 2 Timóteo, que Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, amor e de equilíbrio. Né? Então, o poder, ele vem de Deus, não é o nosso. E o mundo, ele prega o empoderamento feminino, né? A gente é todo, nós podemos tudo, mas eu não posso nada, a gente não pode nada. O Espírito Santo que pode tudo em nós. Amém. Né? Isso Exatamente. que Jesus, ele deixou o Espírito Santo dele para que a gente tivesse o poder de Deus dentro de nós. Amém. E esse poder é muito valioso, né? Quando a gente busca o Senhor, ele nos enche de poder. Exatamente. Então, antes de eu aparecer, de eu falar, de eu fazer, eu já fazia. Né? Eu tenho esse cuidado. E hoje um cuidado ainda maior. Quando a gente posta, a responsabilidade é maior, não é? A gente fica o tempo inteiro, ó. Porque as pessoas, elas não sei se passa por tudo. Quando você vai num lugar, as pessoas te reconhecem. Olha ali de longe e tal, reconhece. É muito engraçado. Às vezes alguém passa e eu falo, amor, eu tenho certeza que eles estão falando de mim. Eu fico morrendo de vergonha.
Várias, já aconteceu também. Já aconteceu de uma pessoa parar o carro. Eu tava passando com minha mãe no carro, ela parou o carro. Ei, isso aqui eu te conheço, eu te acompanho, poderosa, todo dia. Você é dona Misana, né? E tal. Eu falei, meu Deus, imagina se eu sou uma Até pessoa sua faz mãe uma tá coisa cobrando errada. isso. Até minha mãe. Eu falei, imagina se você está fazendo alguma coisa. Então a gente influencia, por Isso. mais que, como eu tava falando antes, os meus números são os números pequenos de acordo com influenciadores que vivem disso, né? Eu também não vivo da influência nem da internet. Mas, mesmo assim, a gente precisa influenciar no exato. offline e no online quando a gente puder influenciar, né? Porque somos luz. É isso. E se a gente influenciar uma pessoa só Já positivamente, valeu a pena. já valeu a pena. Já valeu. Né? Então nunca vai se tratar de números. A gente, né, Perfeito. cada número ali representa uma pessoa, é uma alma, uma vida. Então, se uma pessoa Já foi. for alcançada, já valeu a pena. Eu tenho uma história até de uma live que eu fiz, né? Foi à noite. E o Espírito Santo me incomodou. Abre a live agora. Eu falei, meu Deus, eu não tenho nada pra falar. Eu vou abrir a Não live. vai ter ninguém, nem avisei. Eu nem avisei. 10 horas da noite, Espírito Santo. Abre a live agora. Abre a live agora. E Fabiano na cozinha, meu marido. Na cozinha lá, ele... Vai. Eu falei, como? Eu não sei E nem se o que marido eu vou falar. respaldou, minha irmã, só vai. Glória a Eu Deus. não sei nem o que é que eu vou falar. E aí eu peguei, abri essa live. Né, era bem tarde, acho que depois das 10. Abri a live, falei. Só tinham 5 pessoas. A live, só deram 5 pessoas na live. Falei ali a live inteira. Tudo que o Espírito Santo estava ministrando, desliguei a live, pronto. No outro dia, eu recebo a mensagem. A mulher falando. Eu estava trancada dentro de casa, Meu já Deus. entrando em depressão. Uau. E eu precisava, aquela palavra foi toda para mim. Eu precisava ouvir mesmo? aquilo ali. Que Ela Eu mora em creio. São Paulo, ela não é nenhuma Meu pessoa que eu Deus, tenho imagine. contato. Eu precisava ouvir aquilo ali. Eu falei, é Deus, a gente... Já nós entendi. Só somos vaso mesmo. Já entendi, já entendi. entendi. A gente é vaso e pronto. Uau. Eu tenho que A fazer gente tem aquilo só que aqui. obedecer. Só. É, Exato. obedecer. E me conta aí, Ju, um pouquinho aí agora. Como foi sua conversão? Vou resumir, mas eu creio que Deus ele me gerou no ventre. Eu carrego hoje essa convicção, porque eu não tive esse privilégio que me teve de ter uma família que te incentivou na caminhada. Mas eu entendi que isso não era algo pra me, tipo, colocar pra trás, sabe? Então, todos os dias eu repito, eu fui gerada e desejada desde o ventre da minha mãe. Por mais que talvez ela não tivesse esse entendimento naquele momento, meu pai também não tivesse, é uma convicção que eu carrego. Eu sou filha, então independente de meu pai ou da minha mãe me consagrar de forma formal, né, que hoje os pais fazem isso, é uma bênção. Porque as palavras dos nossos pais, elas geram, né? Elas ecoam em nós, inclusive espiritualmente. Mas eu entendo que eu fui gerada no ventre da minha mãe por um propósito. E todas as sementes que foram lançadas na minha vida, elas encontraram um solo no tempo determinado. É sobre aquele versículo, né? Há um tempo determinado sobre todas as coisas. Minha mãe, ela tinha vou usar essa palavra para vocês entenderem, mas ela tinha um flerte com o evangelho. Então, minha mãe, inclusive, teve uma história um pouco parecida com a minha. Ela começou a se envolver muito jovem na igreja, então ela quase ia se batizar. E aí, quando ela quase se batizava, ela voltou, casou com meu pai, se envolveu com ele, e aí um tempo depois ela me teve. Então eu não tinha cultura. Meu pai, ele é católico, mas não é praticante. Então eu não tinha aquela cultura de ir pra igreja aos domingos, ir pra escolinha bíblica dominical e ter aquela cultura dentro de casa de oração, de ler Bíblia, não. Só que como minha mãe, ela meio que ela sabe o caminho e ela sempre soube, ela me levava assim de vez em quando. Vamos ali na igreja, e eu ia. Lembro que eu não gostava de ficar na salinha, gente. Meu Deus do céu, eu não gostava. Eu gostava de ficar no culto ali, ó, sentada. Entendi alguma coisa? Talvez não muitas, mas eu gostava de ficar no culto. Eu tenho essa memória. E aí eu comecei a ir, mas não era algo muito frequente. Então eu tinha uma vida normal, fora. Não seguia os princípios. Só que eu me lembro que minha mãe, ela foi sempre a minha maior incentivadora nesse âmbito e nesse quesito. Eu também tive o privilégio de não ter nenhuma resistência. Porque eu sei hoje que tem pessoas que sofrem resistência. Isso. Graças a Deus eu não sofri, então na adolescência. Eu fui para um retiro de adolescentes e falaram para minha mãe que isso não existe. Que para você ir no retiro, você tinha que frequentar as reuniões semanais. A minha mãe, Júlia, então vá, frequente, para você poder participar do retiro. E graças a Deus por essas fake news, foi por um bom motivo.
E aí eu comecei a ir nas reuniões semanais e eu gostava muito. Então eu ia, era dia de semana, eu acho que quinta-feira eu ia, minha mãe me levava, meu pai me buscava. Só que é aquela coisa, você recebe, mas o solo não tá fértil. Então eu não conseguia aplicar aquilo que eu aprendia. Eu hoje tenho consciência disso. Mas pra mim era legal, eu conheci pessoas, eu entendo que foi um tempo maravilhoso. Eu passei uns 4 anos assim indo pra esse retiro e todas as vezes que eu ia pro retiro eu aceitava Jesus. Quem nunca aceitava Jesus? E depois eu saía do retiro, eu apagava todas as músicas do meu celular, gente. Não vou mais escutar músicas do mundo. Aí depois de um mês, por eu não ter, né, essa consciência, não era um culto 100% racional, aí eu voltava tudo de novo, eu misturava tudo ali. Então eu ia na igreja, inclusive aos domingos eu comecei, e eu me lembro que o pessoal da igreja achava estranho, porque ia eu e uma amiga, minha mãe e meu pai não iam pra igreja, e aí a gente ia, às vezes, aos domingos, a gente tava lá envolvida. Eu fiz amizade logo com todo mundo, porque eu sou muito comunicativa. Então, pra mim, foi um tempo de preparação. Eu entendo que eu conheci uma igreja saudável. E isso, pra mim, fez toda a diferença. Por eu não ser convertida ainda, eu nunca vi ninguém virar as costas pra mim. Todo mundo me recepcionou maravilhosamente. Hoje eu fico pensando, Senhor, que eu seja essa pessoa. Porque quinta-feira eu tava na igreja, sábado eu tava na festa. Mas as pessoas me recebiam Com o mesmo amor. com o né? mesmo amor. Então, com o mesmo carinho, com a mesma atenção. Então, sementes foram plantadas, só que aí veio a pandemia, veio também o tempo ali de terceiro ano, e eu estudei numa escola bem puxada, então a meta era passar logo no vestibular, logo que acabasse. Então, meio que eu comecei a ter pouco tempo. Então, eu não ia mais. E aí, nesse momento também, eu já tinha começado a trabalhar com a internet. Então, eu ganhei dinheiro, tipo, cedo, relativamente ali no meu convívio. Então, eu comecei a ter mais liberdade. Como nem sempre eu precisava pedir o dinheiro para meu pai para ir numa festinha, para ir alguma coisa ali, então eu tinha essa autonomia. Aí eu comecei a viajar, eu ia para Salvador. Ah, não, eu vou para Salvador esse final de semana, vai ter um show lá. Então eu comecei a realmente provar de coisas que antes eu não tinha. Isso aí eu tinha uns 17 anos, mais ou menos. E eu sempre fui a pessoa do rolê, era eu que organizava tudo. Era eu que fazia tudo. Então, toda a intensidade que hoje eu sou pro Senhor, antes eu não era. Então, eu tinha muito isso. E aí, eu fiquei meio desconexa. Eu sempre tive o temor, mas eu não tinha muito entendimento. A verdade é essa. Eu não tinha entendimento ali do que estava falando. Eu não tinha muito entendimento das renúncias. Mas na pandemia, eu acho que foi um tempo muito difícil. Mas foi o tempo que o Senhor me preparou. Então, na pandemia, uma amiga minha, que era minha amiga também de farra, de tudo, a mãe dela era crente. E aí ela falou, tô sentindo, vou começar a fazer uma célula online. Eu falei, bora. Eu nunca tive, graças a Deus, resistência. Eu falei, então vou participar. Tô fazendo nada aqui na pandemia. Não tem uma festa pra eu ir. Não tem nenhum lugar pra eu ir. Pô, tá vendo? Glória a Deus pela pandemia. Tá vendo, gente? Ó, Deus tem suas estratégias. Às vezes Ela a gente aquele que não arroz de entende. festa, né? Onde tá tendo um movimento, ela tá Exatamente. junto. Ou então eu organizava o movimento. Ou então ela organizava o movimento. Misericórdia. Então, eu comecei a participar dessas reuniões de pequeno grupo. Comecei a... Gente, eu não sei explicar, mas parecia que eu via os versículos e era de outra forma, sabe? Fazia sentido, assim. E nessa reunião eu conheci hoje quem é meu esposo, João. E eu comecei semanalmente, eram as células. E era todo mundo no mesmo estágio. E isso foi muito legal. Todo mundo tava muito verdinho, assim. Então, a gente foi buscando juntas. E aí, tinham pessoas convidadas para pregar, né? Porque ninguém nem sabia pregar. Se me perguntasse um versículo, acho que eu só sabia: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Então, eu comecei a buscar, a ter uma busca sedenta mesmo. E eu tive o start de: eu quero entender. Não é mais aquela coisa de vou ouvir aqui o pastor, vou ouvir alguém. Eu quero entender. Por que isso? Eu sempre fui muito questionadora. E eu sempre gostei de estudar. Por conta da escola, da cultura, da cobrança dos meus pais, eu tinha isso. Então, eu falei, eu vou entender isso aqui. E aí, eu comecei a me aproximar de João. Como amizade, a gente fazia ligação de vídeo, gente, pra ele me explicar as coisas. Sério. Era eu, ele, uma amiga minha e o pessoal, assim, do grupo. A gente sempre fazia reuniões, devocional. Então, aconteceu de forma natural. Não foi nada, assim, da noite pro dia.
apesar de saber que meu processo de conversão foi mais rápido do que o de muitas pessoas. Então, o Senhor me forjou. E depois eu ganhei uma Bíblia. Gente, eu nem sei se eu tenho tempo pra contar essa história da Bíblia. Eu Pode tenho um contar, pouquinho. pode. Eu não tinha uma Bíblia física. E aí, a gente fazia parte da célula e eram muitas mulheres. A célula era majoritariamente mulheres. Aí, João pregava, sendo que ele não pregava. Ele foi convidado num dia que a pessoa não podia pregar. Só que aí ele foi e ficou. E um amigo dele, Dan, tocando violão. Então, eles ficavam juntos, um tocando e o outro pregando. E cada um na sua casa recebendo. Sim. E aí, eu falando, porque eu não tinha uma Bíblia. Enfim, tocou nesse assunto num direct. E aí, eu falei... Eu conversava com ele no direct, eu falei, eu preciso comprar uma Bíblia e tal, até pra começar a ler. Aí ele me deu umas indicações. Pronto. Gente, depois de 2 meses, a minha amiga Júlia... Júlia, ela morava no meu condomínio. Mandaram ele entregar essa Bíblia. Eu falei, sim, Júlia. Aí tu vai me contar quem foi, né? Não posso. Eu falei, Júlia, tu é minha melhor amiga. Como é que tu não vai me contar quem foi? Não posso. Gente, eu chorei tanto no dia que eu recebi essa Bíblia. Inclusive, eu postei no Instagram. Eu tenho até hoje os stories eu falando. Ganhei uma Bíblia, não sei quem foi. Se foi você, por favor, me diga. Mas eu tô muito feliz e tal. Eu escrevi um texto e postei lá no Instagram. E tinha sido João. João. Mas calma, que eu não sabia disso. A minha melhor amiga não me contou. Nesse momento, a gente não tinha intenção nenhuma. E realmente, gente, não tinha nem como nada acontecer. Eu ainda tava muito, tipo assim, iniciante. E eu só vim descobrir que ele que me deu a Bíblia depois que ele me pediu namoro. Pra vocês terem uma noção. E o mais interessante é que o primeiro presente que o pai dele deu pra mãe dele foi uma Bíblia. E na época que ele comprou a Bíblia, realmente a gente não imaginava. Primeiro que eu falei, menino, filho de pastor. Crente mais que tudo. Não vai dar certo. Então, pra mim, era muito impossível. E Deus foi fazendo com que as coisas acontecessem. E essa Bíblia, eu digo que foi a chave pra mim. Porque eu comecei a ler. Eu tinha muito tempo livre, né? Na pandemia. Eu já tinha passado no vestibular. Então, eu tava literalmente de férias. Só esperando ali começar a faculdade. E eu comecei a ler. E eu comecei a entender. E eu orava. Eu me lembro que tinham coisas que pra mim era muito difícil de entender. Por exemplo, por que você só pode fazer sexo depois do casamento? Isso pro mundo é uma loucura. Então eu falava, mas por quê? Qual o sentido? Porque a mulher tem que ser submissa ao seu marido. Eu achava isso tudo uma loucura, gente. Eu falava, meu Deus, mas que fundamentalismo. E eu comecei a orar. Eu falei, Deus, tu vai me mostrar. Eu não quero que João me fale, não. Você vai me mostrar. E eu orava, Senhor, Isso me dá revelação. Porque fortalece sua fé. Sim, né? exatamente. Não é qualquer vento vai levar. Porque ela buscou, ela compreendeu, ela se aprofundou. Exatamente. Então eu comecei a orar a Deus. E gente, era incrível. No outro dia eu abri a Bíblia, aí tava lá o versículo. Não vá por vãs filosofias. Eu entendi, tudo bem, já entendi. Aí Deus então, começou a responder já. Deus começou a responder. E me levou a um lugar não só de influência, porque eu já era influenciadora. Sim. Eu entendi que eu fui de influenciadora a serva. Hoje eu entendo que o meu lugar ali não é a minha influência, mas eu estou a serviço do Senhor. Então, foi muitos processos, né? Compartilhar tudo isso foi bem difícil. E isso foi há 15 anos atrás. Parece que Apenas, deixa eu ver, 2024, pandemia foi 2020. 2020, 4 quando eu anos. casei na Gente, pandemia. não, assim, não só você contando, mas olhando pra você, né? Assim, eu tive a oportunidade de conhecer muito pouco, mas assim, nossa, é uma diferença muito grande. É como se você mesmo estivesse se apresentando às pessoas novamente, assim. Sim. E sabe uma coisa linda que, assim, eu pude tirar, assim, destacar da fala de vocês duas? É da importância da gente apresentar o evangelho verdadeiro, o evangelho simples. É isso. Né? O evangelho simples e saudável Isso. foi apresentado a vocês. Você, Misna, através da sua família, Isso. né? E Júlia, através ali da igreja em que ela pôde ter oportunidade, onde ela não foi julgada, onde ela não foi apontada, né? Muitas vezes a gente sabe que, infelizmente, há muitas pessoas que, por serem cristãs, se acham melhores do que quem não é. Exatamente. Julgam, põem num lugar de condenação. E, na verdade, esse não é o evangelho verdadeiro, né? Perfeito. E nós precisamos entender que somos essas representantes. A palavra fala que nós somos embaixadoras do evangelho. Então, nós representamos o evangelho para onde a gente vai. Exatamente. E é uma responsabilidade grande isso, desse acolher, desse abraçar, né? De entender os processos do outro. Você começou de uma forma, como você mesmo fala ali, rasa,
inconsistente, muito baseada por emoção, mas você começou. Exato. Ali foi o seu começo, foi o Exato. começo do seu processo. Exato. Né? E o próprio Deus, ele se encarrega de te fazer viver coisas que vai tornar a sua conversão consistente. Não vai ser só uma Perfeito. emoção rasa. Sim. Vai ser algo profundo. E essa busca, esse desejo de conhecer mais de Deus é algo tão natural. Sim. E assim, quando a gente tem um encontro com Cristo, é natural a gente querer isso. Conhecer isso. mais, entender mais. Esses questionamentos. Eu me lembro muito que eu era assim também. Eu perguntava assim aos meus, assim, tá, você me explicou isso, mas na prática, como é que eu posso fazer? Me explica aí. No dia a dia, eu Como é que aplico faz? como. Eu tinha essa curiosidade, porque no fundo é o desejo do nosso coração de agradar a Deus. Né? E a gente precisa inspirar as pessoas também a fazer o mesmo. Quando a gente aponta o outro, né? Ah, você está aqui na igreja hoje e está na festa amanhã? Tipo, levar um julgamento para a pessoa, a gente só distancia. Só. Né? Só Exatamente. distancia. A gente tem que apresentar o verdadeiro amor. Exato. É o que eu tento fazer para as minhas filhas. Assim. Sim. Isso. Hoje as minhas filhas, elas amam ir para a igreja, elas gostam se envolvem em tudo. Dança, lanchonete. A Rafinha, mesmo a menor de 9 anos, ela prefere ficar até no culto com a gente do que na salinha das As crianças. preferências, né? É. Mas assim, o meu esforço real, assim, eu apresentar o amor de Jesus para elas, porque é o que vai sustentar. Exato. Isso. Se eu ficar impondo a elas alguma coisa, não vai ser sustentado, porque elas vão ter um temor a mim. Vão Isso. me E não a temer a Deus. mim, não E a minha Deus. criação, ela foi assim. Ela não foi realmente impondo, não. Foi realmente conduzindo. Natural. E apresentando. Natural. Conduzindo e apresentando. E a gente nunca foi lá em casa, assim. Eu nunca foi discrimina porque não é crente. Deixa... não conversa porque não é crente. Sabe? A gente nunca teve isso. Nunca. Muito pelo contrário. Sempre buscando influenciar. Claro que a gente vai sempre olhar, porque uma coisa é certa. Índole, caráter, não tem a ver com religião. Exato. Não tem a ver nem com, né, com Jesus ou não. Assim, tem a ver realmente com a pessoa, né? É Tem isso. gente É. que vai estar dentro da igreja que Sim, ela não não vai tem- ser uma boa influência é, para não- você estar caminhando. Não teve a índole Né? transformada. É. Não ainda. teve a índole transformada por Jesus ainda, né? Então, assim, existem pessoas também boas que precisam ser resgatadas, né? Também pessoas que precisam também ser curadas. Então, a gente precisa estar com o coração disponível para fazer Exatamente. como Júlia recebeu esse abraço, Sim, né? foi De muito que importante. chegou na igreja sem julgamentos. Porque quem faz é o Espírito Santo. Somos só semeadores. Isso. Só. A gente vai semear. E como a palavra fala, né? Uns vão cair, a semente cai na beira do caminho, É verdade. outra cai no lugar de pedras, em pedregulhos, outro, né? Cai em É deserto, mas vai cair ali, uma vez vai cair num terreno fértil. isso. Né? A nossa missão é o semear, não é julgar, não é impor, né? Não é colocar realmente a gente, como somos pobres miseráveis, É. né? Como somos resgatados por Cristo pela Por graça e graça. misericórdia apenas, Isso, não porque a gente é melhor do que ninguém, né? Isso Perfeito. realmente não, É verdade. não existe. É importante essa condução mesmo que você tem feito com seus filhos, né? De que para eles tomarem realmente a decisão e sentirem Própria. Jesus perto, né? É isso. Não se A gente desviar. precisa, assim, de fato, estar atenta a isso, né? Exercer essa influência por onde a gente for. Não só dentro da nossa casa, não. Como você usou essa parábola aí, às vezes Deus vai usar a gente pra gente só tirar o espinho ali daquele terreno. Às Uns vezes vão Deus vai usar ali pra gente plantar, arar. Outro vai Isso. semear. Outro vai semear. Outro vai colher. Exato. É. Às vezes essa semente que a gente plantou aqui agora Exato. não vai se germinar agora. Vai vir uma outra pessoa que vai regar. Exato. Depois vai vir outra pessoa, não é que vai ver florescer. Talvez você não veja, mas talvez você veja a árvore lá depois bem É. bonita, cheia de Exato. flores, Glória a galhos, Deus. frutos. Exatamente, verdade. Nunca é sobre Exatamente. nós, né? Não. É. Tirar um pouco do fardo. Eu sinto muito isso. Dos nossos lombos. Às vezes a gente acha que nós iremos fazer. E não é o Espírito Santo que convence. A Bíblia fala sobre isso. Então, quando a gente entende que a nossa influência ela é limitada, eu acho que dá um ufa. É verdade. É o Senhor que faz. Estou fazendo minha parte, estou sendo fiel, mas a palavra final ela vem de Deus. E isso para mim foi um alívio. Quando eu entendi isso, principalmente nesse processo de transição, né, como eu sempre fui influenciadora, então eu tive que compartilhar para as pessoas essa mudança. E eu nunca me esqueço, gente, um dia que eu fiz o vídeo, tá lá ainda. Eu fiz um vídeo. Fácil. Eu lembro que Júlia compartilhou. Você estava na época de compartilhar como se faz drinks. Exatamente, era nesse nível, drinks, Como carnaval. se fazem drink. Eu como fui faz pro. drink, Eu lembro. só fui pra um carnaval. Glória a Deus, né? Só fui pra um. E foi o carnaval que um mês depois teve a pandemia. Então tava tudo lá no meu Instagram. Glória a Deus pela pandemia de novo. Tá vendo? E aí
Para muitos foi um resgate. Né? Exato. sim. Foi um tempo de... Claro, a gente entende que muitas pessoas sofreram, Foi mas sofrimento. a gente precisa encontrar alguma esperança, né? Sim. Então, pra mim, mudar, tipo, me reposicionar e sem ter pra onde. Porque o que acontecia? Quando eu me converti, as igrejas estavam fechadas. Aí, um pouquinho tempo depois, começou a flexibilizar os cultos Menores. menores, Com distanciamento, máscara. e aí eu comecei a ir pro Aja, que é o ministério que João hoje é o pastor, e hoje é o Aja Church, a igreja. Então, a mãe de João, não era uma igreja ainda, então a mãe de João, que é pastora, ela não estava aqui ainda, então meio que eu passei por muita coisa sozinha. O meu inicial, assim, foi só, porque minha mãe, tinha muita coisa que eu compartilhava com ela, ela ficava... Amém, filha, glória a Deus. Então, eu entendi que ali era o meu lugar e foi no culto mesmo que eu ouvia. Tinha horas que eu tava no culto e eu começava a louvar e eu olhava pra cima, gente, e eu soltava um sorriso. E Deus falava audivelmente pra mim, não tem como mais sair. Não tem como mais. Já chega, já foi, já saiu e voltou demais, agora não tem mais jeito. Então, eu passei por esse processo muito eu e Deus. E isso, pra mim, eu entendo que foi uma provisão. Quantas Muito pessoas a gente escuta, e eu sempre me cito como exemplo, não é sobre pessoas. Amém. É muito importante você ter uma comunidade de fé. Hoje eu entendo que não é importante, é necessário. Né? Não tem esse negócio de ser crente sem igreja, me desculpem. Aham. Você tem que fazer parte de uma comunidade de fé. Mas isso não pode ser uma desculpa. Talvez você fale, não, eu vou na igreja, ninguém me vê. Quantas vezes eu já não escutei isso? Ninguém me olha, ninguém fala comigo, mas isso não é desculpa. Isso não é desculpa. Isso tem que ser, na verdade, uma forma de impulsionar você a buscar ainda mais e também tomar uma atitude. É verdade. Vá e do atrás. contrário também serve, porque às vezes as pessoas usam as outras de muleta. Exatamente. Nem ora, ou ora por mim aí. Ô, Júlia, tu é uma Isso. mulher de oração, ora por mim. Tem muito, né? Né? Então, assim, não Muito. busca intimidade e aprofundamento ali de relacionamento com o Exato. Senhor, porque tá se apoiando nas pessoas. Perfeito. Né? Então, É isso os mesmo. dois, assim, como você falou, precisamos das pessoas e Jesus nos ensinou isso. Sim. A gente vai andar com a multidão, a gente vai andar com 12, a gente vai andar com 13, a gente vai amar mais um. Do jeito que Jesus ensinou, mas a gente precisa das pessoas. Uns com relacionamentos mais íntimos, mais fortes, outros com relacionamentos o necessário. Sim. E compreendendo que o outro é falho. Também. Exato. Isso é exatamente. muito importante, É. porque eu, na minha trajetória de 32 anos de evangelho, 32, já vi muita coisa, né? Muitos movimentos de igreja, já vi muita coisa. E assim, hoje eu vejo as pessoas se convertendo e aí fica, né, engraçado. Minha amiga que se converteu, ela fica mandando os memes. Amiga, o que é isso? Meu Deus, a igreja tá assim e agora... no mundo não tava assim, não. Aí começa, eu falei, o ser humano, ele é falho, né? A gente começa a ver, porque o ser humano é falho. A gente não pode basear a nossa fé pelo pessoas. outro, por pessoas. Exatamente. Júlia pode errar. Você pode errar, eu posso errar. Entendeu? Então, assim, a gente não pode se basear em pessoas, colocar pessoas em pedestais, né? Tipo, aquela pessoa que tá ali, aquele pastor que tá ali, nunca vai errar. Exato. Não, ele pode errar. Que Ele vai cruel, porque ele né? é ser Da humano. nossa parte É pensar muito assim. cruel da nossa parte, né? Ele é ser humano também, ele pode errar, mas o nosso foco, o nosso alvo tem que ser Cristo. Isso. É olhar para Jesus. E é isso, ter a nossa busca pessoal. Hoje em dia tá muito na moda o devocional, né? Todo mundo lendo devocional. Mas aí eu fico olhando ali, eu falei, gente, e a Bíblia? Será que estão Eu lendo a postei isso Bíblia? esses dias. Foi? Falei. Olha, eu nem pensei, isso tava Sua no meu pastora até coração. respondeu, viu? Foi que eu postei. Isso dava no meu coração. E a Bíblia? Será que o pessoal tá pegando a Bíblia mesmo, né? Também, tá? Porque, querendo ou não, devocional, você fica ali no raso. É. A Bíblia, ela te confronta, né? Exato. A Bíblia tem palavras que você fica ali, rapaz, isso aqui, não Perfeito. tô entendendo, não. Eu preciso me aprofundar mais. Eu preciso entender mais. O devocional tá todo mastigadinho ali. Você não tem trabalho, né? Tá ali tudo bonitinho. Então, assim, é realmente um relacionamento. Igual relacionamento de marido e mulher. Né? A gente quer buscar, quer entender o outro. E quanto mais a gente se aproxima, entende, mais a gente Mais se a torna gente cresce. íntimo, né? Mais a gente cresce em relacionamento. Perfeito. Mas com Jesus é a mesma coisa, com Deus é a mesma coisa. A gente precisa buscar, precisa procurar entender. Né? Porque, às vezes, quando um homem tem uma resposta diferente do que a gente pensa, a gente quer entender por que ele está pensando assim. Né? A gente quer, poxa, ele não está me respondendo, por que será? Aí procura, começa a caçar porque não está respondendo, porque isso, porque aquilo. Exatamente. Com Jesus é a mesma coisa. A gente tem que ter o mesmo sentimento. Poxa, Jesus não me respondeu, por quê?
eu tenho que ir atrás. Por que Jesus não está me respondendo? Por que está acontecendo? Por que a palavra está dizendo isso? A gente tem que ter esse sentimento com Jesus também, né? Essa vontade, essa fome, essa sede por Jesus. O nosso relacionamento com Deus não pode ser limitado, né, Miriam? Eu acho interessante essa questão do devocional que você citou, assim. Eu concordo muito com isso. A gente não pode se limitar no devocional. O devocional, ele é um instrumento de Deus ali, assim como um livro Abençoado, inclusive. Abençoado como outras pessoas são. Mas a Bíblia é o nosso fundamento, é o nosso manual de instrução. Se você estiver buscando a Deus só no devocional, tá faltando. Né? E ao mesmo tempo, eu sei que Deus usa muitos devocionais. Eu vou contar uma experiência que eu tive essa semana, foi muito forte em relação a isso. E é o pontapé inicial de todo mundo, né? Todo mundo é um instrumento perfeito para quem está começando. Eu acho Exatamente. que eu sou a única que eu comecei com a Bíblia. Com a Bíblia, Mas né? teve um devocional que marcou muito minha vida também. Eu concordo, tem que ter o devocional. Tanto que eu faço lives devocionais, né? Tem que ter. Mas realmente precisa. E quando a gente fala devocionais, até para você entender, são livros, né? Livros que tem ali orações, que tem versículos e um ensinamento diário. Né? Não estamos falando do momento devocional, mas sim do livro devocional. Isso. E aí, assim, essa semana eu tô fazendo um propósito de orações na madrugada. Eu nem gosto de ficar compartilhando muito isso, porque é algo muito pessoal, né? Mas, assim, na madrugada, e Deus tocou no meu coração, assim, pega aquele devocional que você não tá fazendo, que você não tá usando. A gente tava fazendo uma leitura em grupo do Mulheres Enraizadas, né? Sim. Então, eu tinha um outro devocional que eu gostava muito de acompanhar e que eu não tava acompanhando por conta dessa outra leitura, que senão eu ia deixar de ler a Bíblia para ler só o devocional. E aí, nessa madrugada, Deus falou isso comigo. Eu falei, meu Deus, Deus vai falar comigo aqui agora, através desse dia de hoje. Eu tinha certeza no meu coração. Gente, e assim, foi uma direção de Deus. Glória a Deus. Dia foi uma direção de Deus. Algo que ele vinha ali me confrontando no meu coração. E quando eu abri o dia e que eu li, eu falei, eu nunca ia parar para ler esse texto bíblico, para ler essa passagem, com esse entendimento que esse devocional me deu. Que bênção. Era como se fosse uma pregação que você escuta na igreja, no YouTube. Pulava, assim, do devocional. E eu falei, meu Deus. E aí eu fui para a Bíblia e fui ler o texto todo, porque normalmente os devocionais são um versículo. Fui ler o texto todo e falei, é isso. Era a resposta que eu estava pedindo para Deus, era essa. E aí, nesse devocional, tinha referência embaixo, que era uma outra... Você vê, ó. Ali foi uma passagem de Atos. Deus falou comigo muito específico. Embaixo tinha Jó. E um versículo eu falei, aqui Deus vai confirmar. Aí eu fui ler. Aí minha Bíblia que eu uso mais é uma de Joyce, uma comentada. Sim. E aí tinha um comentário de Joyce falando sobre uma palavra de um versículo que confirmava o que Deus tinha me falado. Que bênção. Imagina. Gente, Deus, a gente não pode limitar o jeito, não é o jeito de Deus falar com a gente. Ele E fala. nossa, aquilo queimou ali no meu coração e eu tô meditando ainda nessa palavra porque eu preciso entender, né? E preciso de mais respostas do Senhor para entender, mas já venho dando passos de obediência daquilo que ele tem mandado, assim, direcionado a fazer em relação a isso. Glória a Deus. Glória a Deus. É uma experiência, né? Mas Deus conta aí fala. agora um pouquinho. Como começou, né? Ju já falou que ela começou nas redes sociais, assim, né? Trabalhando de uma forma natural. Como começou e como... Você já contou um pouquinho também, mas como vem mudando isso, né? Como essa convicção, assim, tem estado forte no teu coração? Eu sempre falo que a minha escolha pelo evangelho, ela foi uma escolha muito racional. Eu digo isso porque no momento em que eu comecei a me relacionar com Deus, tudo isso que eu já contei pra vocês, coincidiu também com o momento que eu comecei a namorar com João, que hoje é meu esposo. E eu nunca me esqueço que ele já era cristão, filho de pastor, então já tinha uma robustez no evangelho muito maior que eu. E ele falou assim comigo, e eu já tava meio que nutrindo ali sentimentos, tipo, será que é possível? E aí ele chegou pra mim e falou assim, então, pra namorar tem que ter alguns pré-requisitos. Aí ele foi falando, ó, eu não faço isso, não frequento tais ambientes, numa ligação de vídeo, viu, gente? Eu, sim. Tô no protocolo. Exatamente, eu tudo só ouvindo, né? Aí eu falei, mas nem um showzinho de sertanejo, gente. Hoje eu dou tantas horas, eu falo assim, meu Deus, onde é que eu tava com a cabeça? Mas eu perguntei, porque eu sempre também fui muito sincera. O que vinha na minha cabeça, eu perguntava. Aí ele, então, nem um showzinho de sertanejo. Aí eu falei, tudo bem, eu topo. Foi assim. Aí ele olhou pra minha cara, ele falou assim, essa menina é doida, né? Só pode, maluca. Aí eu fui e falei, eu tô aceitando, mas eu tenho convicção que não é por você. E eu sei que esse relacionamento aqui é pra me levar a um outro nível. E foi exatamente isso. Todo mundo, tipo, me julgou.
tá crente só porque tá namorando com ele. Quando separar, duvido. Então eu ouvi muito isso. E eu tinha, como a minha vida era um livro aberto ali pras Sim. pessoas nas redes sociais, eu sempre fui muito espontânea, sempre compartilhei tudo. Eu fiquei, então, virei crente. Deve ter sido E difícil. agora? Eu preciso fazer alguma coisa. Eu aqui preciso também. me reposicionar, mas como? Então, foi um teste. Eu comecei a parar de postar umas coisas. No início, o Senhor, ele me pediu para que eu não apagasse nada. Então, eu me lembro que um dia eu parei, eu fiz um vídeo. Acho que tá até. Eu vou até compartilhar quando sair esse episódio nos stories. Um vídeo falando que eu tinha mudado. Foi muito engraçado. Eu falei, eu vou falar o quê? Não sei. Que eu tinha mudado e tudo. Literalmente disse, estou passando por um processo. Eu sei que não é da noite pro dia. E eu falei, abri literalmente a câmera e compartilhei. Só que aquilo ali para as pessoas ainda era muito pouco. Ninguém tinha noção. Então, eu pensei comigo, né? Antes desse vídeo era uma Júlia Mel. Depois desse vídeo era outra. E por muito tempo. Hoje, se você olhar no meu Instagram, tem muitas publicações, mas ainda não tem várias que eu arquivei. Mas tem menos de um ano que eu fiz isso. Que o senhor pediu pra eu arquivar algumas coisas. Mas antes tinha tudo. Você literalmente ia ver tudo o que eu era e o que eu me tornei. Porque foi um comando do Senhor na minha vida. E eu sofri muito. Porque quando a gente aceita Jesus, a gente precisa entender que vão precisar existir sims e nãos. E como eu passei um pouco por isso meio sozinha, isso foi algo que doeu em mim, mas eu tava tão convicta. Era tão racional da minha parte. Eu sempre falo, todas as vezes que eu tenho a oportunidade de pregar, eu falo, o culto é racional. Claro que a gente chora e a gente tem momentos sobrenaturais que são necessários na nossa jornada, são muito necessários, mas eu tinha muita convicção do que eu tava fazendo. Então eu parei de postar, as roupas começaram a mudar. As fotos de biquínis começaram a diminuir. Então, eu fui me reposicionando e compartilhava. Eu postava meus devocionais. Primeira vez que eu li o livro de Mateus, eu me lembro que comecei pelo livro de Mateus. Então, eu compartilhava lá as parábolas. E eu sempre compartilhei tudo. Claro, eu paguei um preço por isso. Até hoje, eu digo que eu ainda tenho Eu me batizei em maio de 2021. Que é meio que o evento canônico do crente, né? Então, eu me batizei em maio de 2021 e aí eu comecei a mudar ainda mais radicalmente. Eu comecei a me inserir mais ainda no Haja. E eu entendia que eu precisava de um novo posicionamento. Então, pessoas pararam de me seguir, tipo, absurdamente. Gente, eu perdi muitos seguidores. Tipo assim, muito, muito, muito mesmo. E até hoje tem pessoas... Meu público ainda, ele não é 100% cristão. E é uma dificuldade pra mim. Hoje ainda, porque tem muitas pessoas que me seguem que não são ainda cristãos. Então, eu ainda sofro um pouco com essa troca, eu ainda sofro um pouco com esse reposicionamento. Perdi trabalhos. Então, assim, eu já tive um momento de ouvir de uma pessoa... Julinha, minha filha. É assim, né? Julinha, minha filha, você tem que parar de postar demais as coisas da igreja. E eu dentro do carro, assim, gente. Respirando fundo. Aí mas por quê? Você acha que fulana posta a vida dela exatamente como a vida dela é? Minha filha, você pode estar indo pra igreja todos os dias, lendo a Bíblia todos, mas as pessoas não querem ver isso. Gente, eu engoli seco. Aí eu me lembro que eu respondi, eu deixei pra responder quando tava perto de casa, né? Aí eu me lembro que eu respondi assim, pois é, mas eu não sou todo mundo. Então, quem quiser me seguir, vai me seguir. Quem não quiser também, infelizmente, pode parar lá, não vai pagar nada por isso. Eu falei isso, mas quando eu cheguei em casa, eu chorei, porque eu sabia que eram reflexos. Sim. E que eu precisava lidar com aquilo. E eu ia o resto da minha vida lidar. E era o seu trabalho, né? Exatamente. Não é só uma influência, é o trabalho. Então, claro que a pessoa os seus pensa. clientes, né? Exatamente. O impacto é muito maior. O impacto Então, é maior. pra mim foi difícil e eu confesso que até hoje são passos. Hoje, claro, eu tenho uma maturidade, eu já tenho uma segurança muito maior do que antes. Mas ainda assim, o Senhor ele vai me fortalecendo dia após dia, literalmente. Então, às vezes teve semana passada mesmo, eu fiquei 2 dias sem Instagram. Que parece pouco pra muitas pessoas, mas pra mim é tipo assim, 48 horas sem postar nada. Então foi difícil, mas foi depois de um culto. Deus me pediu. Não, vai ficar esses 2 dias sem, não vai morrer não. Aí eu mandei mensagem, né, pros meus contratantes.
o provador de hoje pode ser sexta-feira? Pode, tá de boa. Eu falei, glória a Deus. Então, assim, remarquei o que eu podia remarcar e fiquei sem. Então, eu entendo que eu não preciso daquilo. Isso. Ali é um canal. No dia também que Deus me pedir, Sim. quem sou eu dizer não, né? E é o propósito que te sustenta, né? Você entende hoje, então, qual é o propósito. Então, Perfeito. seja o sim ou seja o não, é o propósito que vai estar te sustentando. Exato. E você, Misna, conta um Verdade. pouquinho aí. Como foi que começou o Poderosa Todo Dia? Eu amo seus vídeos. Deixa eu só rasgar a seda logo aqui. Surreal. Gente, eu fico, meu Deus, quanto capricho, quanto detalhe, chuveiro, ovo, a Bíblia abrindo, né? Você se sente ali naquela atmosfera de Inspirada, paz, né? Conta um pouquinho. Eu amo fazer isso. Pense que eu sou apaixonada. Eu queria ter mais tempo. Eu falo assim, eu queria porque ter mais demanda tempo, Demanda né? tempo, exatamente. Todas essas edições demanda tempo. Mas, assim, foi, na realidade, um trabalhar de Deus na minha vida. Eu comecei como blogueira, uma das primeiras blogueiras em Feira de Sim, Santana. olha Quando eram só. blogs, não era nem Instagram. Eu tive blog também, você acredita? blog. É mesmo, em 12 2008. anos. Ó. 2008, o blog Eu Fia. Era o blog de moda. E aí a gente, inclusive até que tava lá no Escolhidas, a psicóloga Marina. Marina. Ela me confessou, ela me disse, eu sou seguidora desde o Ofia. Aí eu falei, não é possível, não. Ela acompanhava tudo do Ofia. Aí eu falei, gente, não tem condição, essa é a raiz. E ela dizendo... E aí, pronto, eu comecei em 2008. E aí, uma das coisas que era um blog de moda, que me incomodava muito, é que a gente começou a ir para eventos e tal. Eu me senti um peixe fora d'água naqueles eventos. Tinha que cobrir os eventos da cidade, o shopping, não sei o quê. Eu me senti um peixe fora d'água. E aí eu comecei a faculdade de moda em Salvador. E aí eu falei com Ciane, que era a minha parceira, era eu e ela, no blog Eu Fia. lembro. Tu lembra? E ela sempre gostou de moda, ela é publicitária, e eu sempre gostei de publicidade, de marketing. E eu fazia moda, então era o contrário, as duas ao contrário. Que uma fazia e gostava de outra coisa. E aí o que acontece? Eu falei com ela que não ia mais continuar. E ela continuou o blog Eu Fia sozinha. E aí eu fui pro ramo da moda. O que aconteceu no ramo da moda? Eu fiquei nos bastidores. Júlia sabe como é que eu fico nos bastidores. Não tem condição de uma pessoa ficar postando, fazendo nada. O trabalho da moda é muito dos bastidores, né? Eu fui estilista e tudo, então eu arrumava os modelos. Então comecei a trabalhar nos bastidores. E eu coloquei na minha mente que eu era dos bastidores. Isso ficou na minha mente. Você é dos bastidores. Uma marca, né? Uma marca. Eu falei, eu sou dos bastidores. Eu não sou essa pessoa da frente. Eu sou dos bastidores. Até mesmo na igreja. Quando eu cheguei na igreja que eu sou hoje, né? Congrego hoje, eu falei com a minha pastora, eu sou dos bastidores. Não sou nada de frente, não. Sou dos bastidores. Eu sou aquela pessoa que resolve, que vai, que faz. Eu não sou a que aparece. E na adolescência, eu sempre quis ser modelo, sempre quis aquela coisa assim de aparecer. E aí depois, algum momento essa chave girou e foi tirar. Não, meu negócio é de bastidores. E aí veio a pandemia. A pandemia. Mais uma vez a pandemia. Mais uma vez a pandemia. E aí eu casei na pandemia, né? E aí quando eu casei, eu comecei a ter uma rotina em casa. A rotina de me arrumar todos os dias, a rotina de ler a palavra, de fazer um café, de sentar na mesa. Porque na minha casa, cada um tomava café em seu canto. Um no sofá, outro na mesa, outro lá em casa. Na casa de minha mãe era assim. Então não tinha essa rotina. Então eu comecei a criar hábitos e rotinas dentro da minha própria casa. E aí eu acordava cedo para poder ler a palavra. E começou nessa época o auge de Pablo Marçal. Pablo Marçal começou nessa época a fazer live às 4h59 da manhã. Aí eu nunca tinha acompanhado nenhum coach, nada. Eu falei, vou acordar às 4h59. Aí comecei a acordar. Primeira live, ele sempre lia a Bíblia, ele falava algo. Ele estava bem naquele início. E aí começava. Só que teve um dia que ele falou assim, ó. Pessoas estão morrendo porque você não abre a boca. Ai, chega, me arrepio. Isso veio como sabe aquela espada, aquela flecha dentro do seu coração? E eu comecei a me emocionar. Eu senti que aquilo ali foi para mim, que pessoas estavam morrendo porque eu estava calada. Isso para mim foi muito forte. E aí eu tomei essa palavra para mim. No outro dia, eu abri o Instagram e comecei a fazer devocional no Instagram pelo Story mesmo. Nunca tinha pegado para falar. Eu sempre postava uma foto ou outra, postava no feed foto. Na época do blog nem tinha Instagram. Sim.
Então, eu postava no feed e tal, mas não era essa coisa de eu vou falar. Meu Deus, eu nunca preguei na vida. Na vida, eu nunca tinha pregado. Nada. Tudo tem sua primeira vez. Tudo tem sua primeira vez. Aí eu abri ali aquele story e falava, meu Deus, as pessoas estão morrendo porque eu não abro a boca. Eu dormi com aquela palavra e acordei. Abri o story. E aí fiz até um vídeo sobre esse iniciozinho, né? Bom dia, gente. Pronto, foi assim. Bom dia. E falando baixinho, quase que não saía o versículo. Minha mãe, meu Deus, menina, que é isso? Que tu tá falando desse jeito? E eu tinha muita vergonha daquilo ali. Eu comecei a falar. E era assim, primeiro dia fiz. Aí eu recebi um direct. Nis, essa palavra foi pra mim. Tal, Deus falou comigo assim, assim, assim. Aí vinha outro dia, eu comecei. Aí eu fui indo, e todos os dias eu acordava cedo, depois da live que eu assistia de Pablo, eu ia fazer uma devocional e falava. E aí foi começando a vir testemunhos, aí eu lembro claramente, teve uma vez uma menina falando, né, que ela fazia hemodiálise e tal, e eu esperava esse momento, que era a motivação do dia dela. Eu me desabei de chorar no carro, eu chorava. E aí sempre veio outro testemunho, ela, Miss, né, eu estou te acompanhando todos os dias. Eu, por conta de estar te acompanhando, eu me converti e me batizei. Eu falei, meu Deus do céu, por conta disso, story. Por conta de devocionais que a gente está fazendo aqui, né? E eu entendi realmente que o Senhor queria usar minha boca como vida. Amém. Como fonte de vida. Amém. Né? Que nós somos como vaso, a gente se esconde debaixo da nossa timidez. É isso. Quantas de nós diz que é dos bastidores porque a gente tem timidez. A gente está tímida, insegurança. Só que eu aprendi que isso é orgulho. A raiz disso é o orgulho. Né? E quem é o pai do orgulho? É o inimigo, né? Satanás é o pai do orgulho. Então, assim, a que Deus a gente está servindo? Quando a gente coloca em nós essa insegurança tão grande, é porque a gente não tem onde se apoiar. A insegurança não tem se apoiar. A gente se apoia em quem? Em nós mesmos. Né? Então, quando a gente se apoia em Deus, a gente faz aquilo realmente que Ele está mandando. Se Ele está mandando ir, é porque é para ir. É para ir. É para fazer. E algo na sua vida vai desbloquear com esse sim. Algo vai desbloquear. É tão interessante que é muito engraçado que, como eu fico muito com minha mãe, ela é minha sócia, né? E aí, quando as coisas não estavam indo bem na Olivia, ela me já, cadê tuas devocionais? Cadê, Mícia? Tu não tá fazendo devocional na internet? Liga amanhã essa live, Mícia. Não vai fazer devocional? Ela associava o sucesso da empresa com os devocionais que eu estava fazendo na internet. Tinha essa associação. Mas é porque o Senhor, Ele desbloqueia bênçãos muito específicas. Obedece, quando né? a gente realmente dá o nosso sim. É isso. E aquilo ali era o meu sim. A gente pensa, um story. Não, é pouca gente. 20, 200, Oh, meu 1000. Deus. Não, é muito pouca gente. Tem gente que tem 1 milhão de visualizações dos stories. Tem gente que tá, gente, mas essas 1000 pessoas que estão ali, essas 500 pessoas que estão ali, são pessoas que estão sedentas por Deus. Carentes. Elas carentes, elas precisam ver algo diferente ali. Exato. E o que é que Deus sempre mostrava para mim, que é para mostrar a rotina mesmo. É para mostrar o nosso dia a dia, porque nós somos, às vezes, a única Bíblia que alguém vai abrir. Exato. A única, tem essa frase famosa no Evangelho, eu não lembro de quem é. Acho que é Billy Graham. Mas de Billy Graham, né? Parece. Mas nós somos a única Bíblia que muita gente vai ler. É isso mesmo. Então, se o meu story é uma Bíblia que alguém pode ler, o que é que vai estar lá? O que é que vai estar aparecendo lá? Exato. Se a minha marca também, a Olivia, é a Bíblia que alguém vai ler, esses dias uma pessoa assistiu a campanha, falou, estou me desabando em lágrimas assistindo. Eu falei, somos como vaso nas mãos do oleiro, que a campanha Olaria fala sobre o Senhor, né? Sobre o nosso oleiro. Então, assim, tudo quanto a gente fizer é para a glória de Deus. Tudo que a gente fizer é para a glória. Se eu for fazer um café aqui numa mesa, é para a glória de Deus. Exatamente. E às vezes a gente pensa, gente, é tão simples. Vai botar um café na mesa, posta aquilo ali. Aí eu recebo um direct, Misna, eu nunca me sentava na mesa. Agora eu tô sentando na mesa. Teve um dia alguém falou assim, Misna, eu acordei e falei, que mané poderosa todo dia. Eu não vou fazer nada. E comecei a fazer. Misna, eu fiz meu café e lavei aquilo que eu tomei. Sentei numa mesa ordinário. E depois eu fiz o meu devocional. Como eu me senti bem depois de tudo isso? Falei, gente, é um lavar de pratos. Sabe, porque o evangelho é isso, é o simples. Exato. É o dia a dia, a gente expressar a excelência de Cristo em tudo. Nos mínimos detalhes. Nos mínimos detalhes. É você deixar uma ordem lá. Porque uma casa desorganizada, ela transmite um espírito desorganizado. Perfeito. E Deus não habita em lugar de desordem. Ele habita em lugar de ordem, né?
O lavar de pratos é interessante. Eu recebi esses dias no direct, ela falando assim, Misna, o Espírito Santo estava me incomodando a isso, aí eu lavar meus pratos. A gente pensa que é algo tão banal, todo mundo faz. Não, não é todo mundo que faz. Aquela pessoa que está ali com problemas emocionais, está passando por alguma... Às vezes é realmente uma desordem de desorganização mesmo. Ela não lava o prato ali, falta de cuidado com a casa, só que reverbera em outras coisas. Exatamente. Ela não se cuida, já não cuida dos seus, já o trabalho já é uma desordem. É um efeito dominó. Exatamente. Né? O nosso posicionamento, ele começa em casa. Sim. Se o nosso posicionamento estiver bem em casa, a gente não... Lá fora, não tem como respingar nenhum tipo de posicionamento, né? Verdade. Então, foi isso. Foi esse chamado mesmo que eu senti do Senhor, de que... E para você também que está ouvindo aí, pessoas estão morrendo porque você não abre a boca. Então, abra a sua boca. O pouco que você tem, o testemunho que você tem. Você fala, eu não tenho nada. Eu só estou aqui cuidando da minha casa, dos meus filhos. É só isso que eu sei fazer. Mas é exatamente isso. Isso é tanto, isso é muito. Né? Eu falo e me arrepio com isso, porque o mundo está precisando disso. Né? É muito banal a gente abrir o Instagram e só ver dancinhas, só ver, sabe, coisas que... Tragédias... Ou tragédias que eu falo é que tem gente que gosta de acompanhar, né? Coisa ruim, tem gente que já acorda olhando notícias né, de fofoca, né? E coisas ruins, se alimentando disso. Então, quanto mais a gente puder ser realmente um canal de bênçãos para quem está ali assistindo, para quem está vendo, glória a Deus por isso, né? Você pode salvar uma vida sem nem perceber. É verdade. Quero comentar duas coisas, porque estava aqui na minha mente para não esquecer. A primeira delas é que, assim, eu tenho observado que Deus tem feito um movimento na vida de muitas mulheres, trazendo elas de novo para casa. Sim. Né? Não é que mulheres tenham abandonado o seu lar, não, mas eu tenho observado que Deus tem levado mais para o interior da sua casa alguns cuidados muito específicos para que Ele fale ali também. Né? Para que no dia a dia, no ordinário, no cotidiano, Deus esteja se manifestando. Né, que às vezes está só com a multidão. Jesus, ele se recolhia da multidão para ele falar com Jesus, né? Então, assim, a gente tem o nosso momento secreto na nossa casa. Isso. A nossa casa reflete o nosso interior também, como você falou, né? Então, se a sua família está organizada, se a sua casa está organizada, se as coisas estão no lugar ou estão se ajustando, porque nem sempre vai estar tudo perfeito, às vezes vai estar se ajustando, a gente vai estar num lugar de obediência. Exato. Um lugar que Deus quer. E aí precisa a gente encontrar esse equilíbrio, né, mesmo? Porque, assim, eu entendo que tem um tempo da gente se esconder e tem um tempo da gente se expor. Quem determina isso? Deus. Exato. Né? O Deus está fazendo esse movimento, trazendo à tona pessoas para se posicionar nas redes sociais, mas, ao mesmo tempo, Deus tem também feito o efeito contrário, o movimento contrário. Tirando algumas pessoas da exposição para ficar um tempo escondida, porque é no escondido que Deus gera. É dentro de um útero que a pessoa é gerada. Né? Então, é no escondido com Deus que influenciadoras também são geradas. Sim. Então, voltando para a questão da casa, eu imagino, e eu tenho essa convicção, que influenciadoras do reino, seja no digital ou no offline, são geradas dentro das suas casas. Exatamente. Os nossos filhos e o nosso marido e quem está ali na convivência com a gente são as primeiras pessoas que têm que ser influenciadas por nós. Né? Exatamente. Se você não influenciar aquela pessoa que está vendo você, quem realmente você é, sem filtro, sem nada, você não vai conseguir influenciar mais ninguém, verdadeiramente. Então, há esse movimento do Senhor, e é lindo a gente ver isso, porque Deus trabalha na contramão do mundo. Sim. Né? Aquilo que para o mundo, às vezes Deus vai falar para você assim, para de fazer isso, fica 2 dias sem rede social. Para o mundo você pode falar, que bobagem, para quê? Não vai fazer diferença. Há um porquê, há um para quê para Deus. E pra gente. Há um propósito nas pausas e há um propósito na exposição também. Isso. O importante é a gente estar buscando sempre essa direção de Deus, né? Senhor, o que é que o Senhor quer que eu faça agora? Qual é a minha estação de agora? Né? E por aí vai. A gente tem os prints das redes sociais das meninas, já que a gente está falando sobre esse assunto. E eu queria mostrar aí um pouquinho. Esse é o perfil de Júlia. Essa sou eu. Para quem ainda não segue ela, também seguir. Né? Júlia fala um pouquinho de tudo, assim, né, Ju? Você mostra a sua rotina também, hoje fala em de dia, moda. Eu tenho seguido muito esse espírito de mostrar o meu dia a dia mesmo, eu lavando prato, fazendo almoço. Então, eu trago muito esse lifestyle e tenho as bases ali, moda, né, por conta muito do meu trabalho, daquilo que eu acredito também, e
espiritualidade e fé. Então, sempre tem uma palavra, sempre tem ali o meu devocional, minha Bíblia. É aquilo que eu busco mesmo trazer. Vida real, né? Exatamente. Quem E eu aí, sou. e tem o YouTube dela também, não sei se tá na sequência. Sim. Aí tem uns vídeos mais... Inclusive, tem testemunho, tem alguns vídeos mais Sim. profundos também. A gente tem um pouquinho mais de Tão tempo no lindo. YouTube. É. Então, aí quem quer conhecer um pouquinho mais de Júlia também. Sejam bem-vindos. Isso aí. Júlia é maravilhosa, modelo da Olivia. Ai, Sim, pois é, é gente. verdade. Deus é tão bom. Como Ó, profissional, resposta de oração. ela é maravilhosa. Porque pensa aquela profissional que resolve seu dia, sabe? Não, contratar a Júlia resolve minha vida toda. Não tem Ela tempo é- ruim, Não. dedicada. Ela fica Né? do início ao Glória a fim. Deus. Olha que os editoriais começam 8 da manhã, terminam tarde da noite. E ela está com o mesmo rosto, com a mesma disposição, com a mesma alegria. Isso é a excelência de Cristo, né? É verdade. Isso é realmente mostrar Cristo através do seu trabalho. E é a resposta de oração. Eu já falei isso pra Misna. O meu maior medo era isso. Era eu perder o meu trabalho, né? Porque, como a gente tinha falado, não é uma brincadeira. Pra mim é um trabalho, minha fonte de renda. Ainda mais agora, que eu sou casada. Então, são outras responsabilidades. E a Olivia foi uma resposta de oração. Hoje eu tenho visto, inclusive em feira, a quantidade de marcas que tem se levantado com um posicionamento cristão. E isso é excelente. Porque nós precisamos entender que a nossa verdade. esfera de influência é em tudo. A gente não pode ser crente só dentro da igreja. A Isso. gente tem que entender que os nossos valores eles têm que estar permeados em todas as áreas. Claro, cada lugar vai permitir um nível de influência, um nível. Mas a Olivia, na minha vida, por exemplo, foi Deus falando. Tem marcas que vão se levantar. Então, não se preocupe, principalmente em relação ao trabalho, mas ele também me mostrou que outras pessoas são influenciadas. Quando você vê mesmo o VT da última campanha, gente, eu chorei depois que a gente... Porque a gente vive aquele momento. É. Aí depois, quando a gente vem pro atual e vê que tudo aquilo ali glorifica a Deus. Às vezes você acha, não, eu só tô glorificando ao Senhor quando eu tô pregando, quando eu tô louvando. E não, tem diversas formas da gente ser usada na nossa influência. Então é um prazer, de verdade. Eu fiquei muito feliz quando eu soube que a minha parceira de podcast era a Mi. Prazer é meu. Penso em Amo uma, penso trabalhar na com outra. Não sei ela. se vocês Gente, observam isso, né? Eu vou associando vocês na minha cabeça aqui, de alguma forma. E agora o perfil de Misna. Gente, o perfil das meninas são esteticamente lindos, né? O de Tem Misna essa- é surreal. Tem essa característica Queria. muito pessoal, assim. É uma excelência mesmo. E mais do que isso, também é uma habilidade, né? Porque vocês mesmas cuidam do perfil de vocês, né? Isso. Sim. Eu queria realmente produzir mais, porque eu não consigo terceirizar isso, porque eu amo fazer isso. Eu amo realmente fazer os posts, fazer os cards, pensar no que elas vão pensar ao ler aquilo ali, ao ver, sabe? Eu realmente gosto de ter esse cuidado mesmo. Eu amo, é o meu lado designer, né? É muito capricho. E assim, mostra mesmo Influenciando. algo sobre a essência de vocês, né? Excelência é fazer tudo de uma forma excelente, né? Aquilo que se propõe fazer. E aí eu vou passar agora para um assunto que é bem parecido aí com o que a gente está falando, mas antes eu quero agradecer a algumas marcas super importantes que têm feito, né, o podcast, o Fé na Mesa acontecer, marcas que estão sendo levantadas por Deus para estar ofertando, abençoando, apoiando esse projeto. Então vai aqui o meu muito obrigada para o Açaí Mais, para a Revitale, para o Cadam, Brinque Pizza, Dudu Naturais, Lila Doces Artesanais, Funcionale e Limpo 75. Então, meu muito obrigada. E agora eu quero, assim, perguntar para vocês, né? Tem duas perguntas, eu vou juntar aqui as duas. Um pouquinho a gente já falou sobre os tempos de pausa, né? Eu observo que, Ju, eu acompanhei essa pausa sua, assisti nos stories. E Misna, eu vejo que sempre também está pausando. Coleção, gente, não procurem Misna, porque ela tá focada na coleção, né, Misna? Exatamente. Então, assim, até a gente que já segue, a gente já acompanha esse movimento. A gente sente falta, sente, mas há uma conexão tão grande que é como se a gente Entendi. liberasse. Né? A gente falou, eu entendo a sua ausência, né? Então, algumas pausas são estratégicas. Né? Eu queria que vocês falassem um pouquinho também sobre isso e junto já falassem sobre a questão da exposição, porque de qualquer forma tem a ver, né, com a medida, como vocês conseguem dosar essa exposição, né? Eu costumo dizer assim que a gente precisa levantar alguns muros na vida da gente, nos relacionamentos de uma forma geral. Nas redes sociais não deixa de ser um relacionamento, né, digital, mas é um relacionamento e às vezes a gente precisa levantar alguns muros que nos protegem também,
né, protegem a nossa família. Então, falem um pouquinho aí como vocês administram as pausas e a exposição. Então, eu acho que comigo, Deus, ele sempre me leva a alguns lugares. Como eu já compartilhei, né, na semana passada, que eu fiquei esses 2 dias fora, meio ausente. Mas eu sempre busco entender como eu estou. Porque o mundo das redes sociais, o mundo, no geral, ele traz muito a gente naquele lugar de você sempre precisa estar melhor. E não necessariamente melhor do que alguém, mas você precisa estar melhor. Então, hoje eu busco entender e voltar um pouco. Misna falou um pouco sobre o orgulho, né? Sobre a questão do nosso ego. E isso é uma palavra que Deus, ele tem realmente me confrontado muito. Inclusive, tem até um livro, não sei se vocês já leram, que é excelente. Até indico pra vocês, meninas, que é o livro Ego Transformado. É um livro bem pequeno. Eu li 1 minuto. É uma tarde, assim, se você parar, você lê. E é um livro profundo, inclusive eu já li mais de uma vez. Mas é um livro que tem me feito mesmo entender que não é sobre mim. Porque quando a gente tira esse peso, eu até já falei isso, a gente entende que se for pra pausar, você vai pausar. Se for pra expor, você vai expor. E entender que as suas vulnerabilidades, elas precisam encontrar um lugar confortável. Claro, eu testemunho coisas lá, eu falo da minha vida, mas existem vulnerabilidades que não é o lugar. Quem me conhece, quem tem tempo de mesa comigo na igreja, por exemplo, vai ter outro nível de relacionamento comigo. Não porque eu tô sendo falsa ou porque eu tô sendo superficial, mas a gente precisa ter sabedoria. A gente precisa entender, né, o limite das coisas. Tem coisas que acontecem no meu casamento que eu não preciso postar. Claro. Deus, ele dá direções. E eu passo, não sei se vocês passam por isso, mas eu sempre passo por... Não, posta isso. Parece que é o Espírito Santo que faz isso. Ele vai por esse caminho. E eu recebo feedbacks de pessoas. Hoje, ontem recebi uma pessoa assim, eu nem sou evangélica, mas eu adoro te acompanhar. Eu acho tão leve. Falei, glória a Deus, amém. Então, a gente entender que o nosso papel ali é apontar a Cristo, e em todas as esferas, como a gente falou, e se reconhecer. Tem momentos que eu não tô bem. E aí? Eu vou levar aquilo como um peso? Eu vou fazer por simplesmente fazer, porque eu tenho que bater X stories no dia, porque tem que fazer caixinha de... Não, eu pelo menos não faço. Hoje, graças a Deus, eu melhorei muito. Os números são importantes pra mim? São. Não posso dizer que não são, mas eles não me guiam mais. Então, se eu tenho que fazer algo, eu vou fazer. E se eu não quiser fazer também, eu não faço. Eu falo assim, quem me dá trabalho e quem me possibilita trabalhar hoje não é meu Instagram. É Deus. Eu tenho ele que abre completa. as portas, É ele que abre as portas, é ele que apresenta as empresas. Tem momentos que eu falo assim, oh Deus, faz um favor e faz essa minha assessoria. E ele faz, e ele apresenta, e eu entendi que essa é a melhor forma. Porque é difícil, às vezes, você se portar. Então, eu sempre, hoje em dia mesmo, minha oração é, Senhor, se o Senhor puder me mandar teus servos assim mais, eu agradeço. Claro que tem hoje empresas que eu trabalho que eles não são, mas eles me respeitam. Hoje mesmo eu tava com uma contratante, eu dei tanta risada que eu mandei o vídeo, aprova o vídeo e tal, tá legal. Você acha que a gente posta hoje? Ela, Júlia, minha filha, você que sabe, eu sou sua discípula, eu me acabei de dar risada. Então, assim, eles entendem até onde pode ir, até o que eu vou publicar. Na época do carnaval mesmo, ela falou assim, já sei que seu público não vai pular carnaval e nem você. Eu falei, amém. Então, vamos pensar em outra estratégia, vamos fazer um conteúdo de viagem, que normalmente... Então, assim, graças a Deus, eu tenho estado com pessoas que me possibilitam eu regular essa exposição e até onde eu posso ir. Então, isso é Deus. E você tem conquistado também, né, Ju? Porque eu acho que isso também é importante. Você colocar esses limites. Sim. Pode ser que vai ter algum momento que você vai lidar com alguma pessoa que vai te contratar que pode não respeitar isso e você vai impor o seu limite com amor, com sabedoria e deixar Deus fazer o resto, exatamente. Né? Tem coisas hoje que já não aceitei porque eu entendia que não era meu lugar. Então, é melhor dar um não agora do que sofrer as consequências depois. É verdade. E você, Misna, conta um pouquinho aí sobre Minhas essa. pausas é exatamente isso aí. Você vê que eu sou uma seguidora. É uma disso, seguidora, Quando eu realmente estou criando coleção, eu não consigo fazer absolutamente nada. Essa coleção agora foi interessante, porque eu falei, eu vou... Porque eu estava achando já que é um problema de constância.
Você não tem constância. Eu tava falando comigo mesma. Você precisa ser constante. Não pode parar e tal. Você vê que todo mundo não para. Só que, como a Júlia falou, a gente tem que reconhecer nossos próprios limites. E criar uma coleção exige de mim muito da minha mente. Muito da minha detalhe, cabeça. gente. É muito detalhe. Algo assim absurdo de detalhes. Né? Que eu faço os designs e tem campanha, tem muita coisa. E o que acontece? A minha mente fica muito cansada. Fica cansada num ponto assim de, sabe, de fadiga extrema. E querendo ou não, a rede social é um lugar onde a gente doa também Sim. a nossa mente. Sim. Não só as nossas forças, a nossa mente. Quando a gente está ali olhando o Instagram, ali a gente já cansou a nossa mente, Verdade. não é? Sim. Aí depois a gente pensa, meu Deus, eu tô com a mente cansada. Por quê? Horas ali, rolando o feed. É terrível, É gente. terrível. Horas Passa rolando o num feed. piscar de olhos. Num piscar de olhos. Eu nunca vi algo assim. Rolando o feed. Se não, para postar. Quando a gente vai postar, a gente tem que pensar no cronograma daquela postagem. Uma estratégia. Não é uma foto por uma foto. Não. Eu, pelo menos, não consigo fazer isso. Né? Existe toda uma estratégia para aquilo ali e tal. Né? A mensagem que eu quero passar. Então, tudo isso cansa a mente também. Então, é importante a gente entender, né, acerca dos nossos cansaços mentais, acerca dos nossos limites. Nessa rede social mesmo, o meu Instagram pessoal não é o meu meio de vida, né? Eu vivo disso. Se eu vivesse disso, eu não daria essas pausas. Era algo só se Deus mandasse mesmo. Dizer assim, Deus mandou. Mas aí eu iria realmente estar trabalhando com aquilo ali. É importante para crescimento de números, Sim. né? Para você crescer, você não pode pausar. Você tem que realmente ter uma continuidade. Mas eu, como realmente eu não vivo da rede social, eu preciso dar essas pausas. Eu achei que eu conseguiria dessa vez. Eu falei, não consigo. Eu achar, eu não consigo. Eu preciso descansar. Né? Então, é realmente a gente entender nossos limites. E a rede social, ela tem cansado muito. Muita gente. Né? Tem trazido ansiedade, né? Tem trazido tantos outros problemas que a gente pensasse, rapaz, se eu passasse menos tempo na rede social, a minha mente estaria melhor. Né? Gente, nos 2 dias que eu fiquei sem, parece que meu dia tinha 48 horas. Pois é. E é verdade, rende. É. O dia rende, as coisas rendem, você consegue fazer mais coisas quando você Sim. tá sem a rede social. Esses dias, como eu tô em criação, a bateria do celular durou até a noite. Tava cheia. Eu falei, não, tem alguma coisa errada. Porque eu carrego 2 vezes ao dia, no também. mínimo, né? Então, o tanto que usa ali o verdade. celular. Então, realmente, a gente precisa... Imagina, se eu carrego um celular 2 vezes no dia, em minha mente, eu carrego quando? Que horas? Né? Então, realmente é importante a gente entender nossos limites, entender que a gente precisa produzir, tem que realmente dar essas pausas por conta disso. E acerca da exposição, nós precisamos estar realmente cientes do que a gente vai postar. Pronto, qual é o meu posicionamento? Meu posicionamento é sobre casa, sobre Bíblia, sobre tal. Pronto. Eu vou postar dentro daquele contexto ali. As Exato. coisas que eu postar vão trazer mensagens de acordo com aquele contexto. Intencionalidade. Intencionalidade. Tem que ser intencional. Né? Então, assim, eu passo o dia inteiro... O dia tem 24 horas, eu fiz milhares de coisas. Tem vezes que eu brinco com meu marido. Eu falei, poxa, o povo vai pensar que eu não tenho marido, não. Tu não aparece a hora nenhuma. Até eu penso isso às vezes. Meu rapaz Fabiano não aparece. Eu tô sempre sozinha. Mas, na realidade, às vezes ele está do lado e eu que não posto. Por quê? Porque não é algo da minha vida que eu quero abrir na rede social. Né? Então, é realmente importante a gente entender os limites. Às vezes eu vejo muita gente reclamando e tudo e tal, mas qual foi o limite que você deu para as pessoas? Às vezes você se abriu muito, né? Você mostrou muito. Você tem que se preparar. Você tem que se preparar. Então, assim, eu nunca tive nenhum tipo de desconforto na internet, porque eu sempre mostrei recortes daquilo que eu sei qual a intenção. Exato. Teve uma foto que eu postei que a menina pensou que era... outra coisa. Eu falei, meu Deus, eu não tinha visto isso. Eu peguei e apaguei. Na mesma hora, eu apaguei essa foto. Eu falei, não, eu não quero dar margem pra alguém achar que é outra coisa, sendo que não era. Né? Então, assim, não quero dar margem. Então, é muito importante a gente estar sempre em vigilância. Vigiar. Né? O que é que você quer? E entender o que você foi chamado pra fazer. Isso. Então, eu passei mesmo por um momento, rapidamente, de um cancelamento, mais ou menos. Mas eu tinha convicção que eu tinha que fazer aquilo. Tanto que meus pais... Eu lembro exatamente até. Meus Depois pais... a gente vê se foi isso. meus pais, eles ficaram, assim, atordoados. Eu postei um vídeo, não imaginei que ia dar aquela repercussão. Quando eu olhei os comentários, muitas pessoas, assim, me esculachando. Mas porque foi um Eu período lembro. bem dividido. Exatamente. E aí, meus pais, eles ficaram mal. E eu fiquei muito mal.
Mas eu entendi que eu fui chamada pra aquilo. Aí, recentemente, eu postei um vídeo falando do show de Madonna. Só que foi, tipo assim, eu falei do show, citei alguma coisa assim. Mas, enfim, postei o vídeo. Gente, quando eu postei o vídeo, meu pai já me ligou. Pra que você vai postar esse vídeo? Qual é o propósito? Que não sei o quê. Você sabe que vai ter gente que gosta dela, então deixa lá o povo é assim mesmo. E aí, meu pai ficou tão nervoso. Aí minha mãe me liga. Júlia, seu pai tá aqui preocupado. Porque eles já estavam com medo de acontecer a mesma coisa. E aí eu falei, pai, tudo bem, eu entendo a sua preocupação. E eu agradeço a Deus por ter pais que se preocupam comigo, mas eu preciso fazer. Eu entendi que tem coisas hoje, principalmente no meu lugar, que eu vou precisar falar. Então, isso é um caminhar. Então, você tem que ir se preparando aos poucos. Entendendo que você pode receber hate e tudo daquilo que você tá falando. Exatamente. Então, você tem que meio que criando... Júlia, qualquer coisa que falar sobre você, você não sente? Não. Claro que não. Eu não sou nenhuma super poderosa. Mas eu preciso entender qual é o meu chamado. João Batista, ele tinha um chamado. A forma que ele pregava era diferente. João era o discípulo do amor. Então, ele tava... A forma como ele fala é diferente. Pedro já era muito mais explosivo. Então, você entender qual é o seu papel é muito importante. Então, hoje tem coisas que eu já sei que eu posto sobre aviso. Eu já posto, Senhor, por favor, não. Então, assim, mas já vai me fortalecendo se acontecer alguma coisa. Se algo... Porque nós viemos na contramão do mundo. Isso. Então... Claro, cada um vai ter a forma de falar em amor. Você nunca vai desrespeitar, porque Jesus nunca fez isso. Mas hoje, qualquer coisa que você fale e vai de encontro ao mundo, pessoas vão se ofender. Mesmo que não seja uma ofensa. Mas nós temos que ser transformados pela renovação da nossa mente. Então, a gente voltar pro não é sobre mim, é um conforto. Isso. É um conforto. É entender mesmo que, assim, a perseguição vai acontecer. Nas redes sociais e fora dela, vai acontecer. E isso só fortalece o nosso processo. Se a gente tiver, na verdade, maduro o suficiente para entender que essas oposições precisam nos fortalecer no processo, a gente vai buscar da fonte. Né? Senhor, tá doendo. A gente não vai se isentar dos sentimentos, não. A gente vai sentir. Nos gloriar nas coisas. Mas, Senhor, se isso é para minha fé ser provada, para produzir perseverança e para eu ser transformada, para eu ser mais parecida contigo, então glória a Deus. E se se as redes sociais é algo que faz parte da sua vida, que é o seu trabalho, que faz parte do seu ministério, é ali também que você vai viver essas provações. Com certeza. Exatamente. Né? Então, faz parte. Faz parte. E às vezes tem pessoas que podem desistir de ministérios ou de fazer algo para Deus ali nas redes sociais. Pelo medo de ser julgado, de ser apontada, pelo medo de ser cancelada. Pode acontecer. Exatamente. Quem está exposta ali está sujeita mesmo, sabe? Agora, essa questão da exposição que você falou, que eu acho muito interessante, né? Você escolher. Eu publico muito pouco com meu esposo e com as minhas filhas. Mesmo para proteger. Para proteger não só de tipo, olho, não, inveja, não, nada disso não. Pra proteger mesmo, tipo, não vou ficar postando a minha rotina com as minhas filhas. Por quê? Eu tô com elas, por um exemplo, 2 vezes na semana elas estão num curso de inglês, 2 vezes na semana elas estão no jiu-jitsu. Se eu ficar postando ali, facilmente eu vou estar dando de bandeja uma informação que pode colocar a vida delas em risco de alguma forma. Então, é desnecessário. Né? Algumas coisas dentro de casa. Uma influenciadora fazendo isso, ela postando o filho dela na escola, a etiquetinha que tinha na mochila da escola, a farda, isso tudo. Isso é muito perigoso. Eu falei, meu Deus do céu, se alguém de má índole pega isso, né? Imagine. Então... E a gente que, assim, eu olho e falo assim, eu tenho um perfil pequeno, eu tenho poucos seguidores, mas, assim, eu tenho esse cuidado, porque pode ter uma pessoa ali com a má índole. Eu sempre gosto de postar as coisas depois. Isso também. Aí, ó, já fica pelo também dicas para as temporal, pessoas. Sabe? Isso eu sempre faço mesmo. Eu também sempre faço assim. Sempre quando eu tô fora. Pronto. Aí eu acho que a única vez foi agora no podcast, viu? Você hoje. É verdade. Não, eu nem quando postei. Eu tava aqui. Tu nem postou ainda. Nem parei. Mas fora isso, que eu sei que é um ambiente mais controlado, eu vou sair daqui pronto. Mas assim, eu sempre posto antes. Viagem. Eu tô sempre um dia atrasada nos meus stories. Eu amo acompanhar essas viagens. Viagem mais, por favor, viu? Pode deixar. E mostre. Aí, pronto. Aí na viagem você tá... viagem. Você tá muito longe. Pode postar. E você tá autorizada a postar o seu marido nas viagens, porque é muito engraçado. É muito engraçado. Ele é hilário.
Vou falar com ele. Ó, querem que você apareça, mas querem mesmo. Toda vez que eu coloco ele, todo mundo fala, já bota mais, muito porque ele é engraçado. muito engraçado. E ele é aquela pessoa engraçada Tipo assim, mesmo. o que Mijna tem de... Centrada, equilibrada ali, Ela é toda não. zen. Aí ele é todo É o contrário. engraçado. Completamente. Se completando, né? É. Glória a Deus. E assim, ó, gente, para encerrar, eu vou transformar uma pergunta em um pedido de conselho, tá? Eu sei que tem muitas pessoas que estão nos assistindo que desejam, sabe, influenciar com propósito. Né? E a gente falou um pouquinho sobre isso ao longo aqui do episódio, né? E assim, eu queria que vocês dessem conselhos, vocês podem olhar para a câmera, dessem conselho para essas pessoas. Às vezes tem meninas novas que são cristãs, ou até que não são, mas que ali querem exercer uma influência sim. positiva nas redes sociais, né? Então, dá um conselho aí do coração de vocês para o coração delas. Você. Então, a primeira coisa que eu falaria é fale do que você ama. Porque os seus olhos vão brilhar, vai fluir de uma forma muito mais natural. A segunda coisa é tenha pessoas de confiança ao seu redor. E, por exemplo, se a gente for falar no tema, né, ali de espiritualidade, fé e tudo mais, tem alguém que vai te dar uma opinião. Eu já passei por isso, por exemplo. Essa foto, principalmente no início. Posta ou não posta? Então, estabeleça pessoas que você sabe que tá com você. Se você tem uma pastora, amém. Se você tem uma irmã ali na igreja, ou alguém que você não é aquela pessoa que corre risco de ter inveja. Não, alguém, irmão mesmo. Então, tenha alguém pra te dar conselhos, pra te ajudar, pra te dar um toque. É sempre bom esse olhar, esse terceiro olhar. Então, tenha essa pessoa. E terceiro, entenda isso como um propósito. Vá além do mero aparecer. Vá além da exposição, porque em algum momento isso pode te frustrar. Então, entenda o seu porquê. Por que você tá ali? Então, siga nisso, que eu tenho convicção que Deus vai te usar, assim, de forma sobrenatural. E quando precisar, meu direct está sempre aberto. Posso demorar um pouquinho, mas eu sempre respondo e eu adoro ajudar também mulheres nessa caminhada. O meu conselho é que, vou falar a mesma frase que tocou no meu coração, né? Que pessoas estão morrendo porque você não abre a boca. E eu vou dizer algo para vocês, que não existe assunto besta, assunto bobo. Sabe, não tem um assunto bobo. Ah, não, mas eu só tô aqui com os meus filhos em casa, ou eu só estudo, se você for mais nova, por exemplo, ah, não, eu só sei fazer planilhas de prova, eu só sei fazer isso, estudar. Mas quantas pessoas estão querendo aprender a estudar, estão querendo aprender a cuidar de seus filhos. Às vezes você está vivendo uma maternidade em casa, só você e seu filho ali. Poxa, tantas mães estão precisando de uma rede de apoio e você pode ser essa ponte, né? Então não existe um assunto besta, um assunto pequeno. Se Deus tocou no seu coração para você falar sobre aquilo, sobre determinada coisa, né, que você tenha coragem, né, que você no seu coração você deixe de lado o orgulho de que eu vou falhar, eu vou errar. Não, só começa. No início não vai ser bom mesmo. Vou normal. logo garantindo, normal. Todo mundo aqui sabe no início. E é melhor que sejam com poucos seguidores para não passar tanta vergonha. Às vezes você quer 1 milhão de seguidores ali, mas aguarda aí, fica ali Prepara o terreno. Prepara o terreno, exatamente. No início vai ser ruim mesmo, e é normal, e todo mundo foi ruim no início, né? Depois, quanto mais você faz, mais você fica boa. Né? A rede social, além da influência, é algo que você também pode monetizar, você pode estar também trazendo renda, trazendo sustento para sua casa. Às vezes você está precisando de uma ideia de empreendedorismo, de empreender na internet, você tem milhares de ideias. Então, se você, por um acaso, quer realmente também ser uma influenciadora do reino, aprenda a transparecer também com excelência. Tome cursos de como tirar foto, como fazer uma postagem, né? Se aperfeiçoe para que você possa estar transmitindo aquela excelência do reino ali na sua rede social, que pode ter certeza que, não tenham dúvidas, que quando a gente faz aquilo que Deus manda para a gente fazer, muita gente tá aí com mensagens guardadas no coração, mas quando a gente abre a boca, a gente faz, o Senhor ele vai movendo de maneira sobrenatural e que você possa sentir esse sobrenatural do Senhor na sua vida. Amém. E há algo tão interessante nisso, né? Porque a própria Bíblia fala lá em Zacarias que a gente não pode desprezar os pequenos começos. Né? Então não despreze. Há um começar para todo mundo, né? Exato. Quem você vê hoje, quem é uma referência para você, um dia começou e começou pequeno, então não podemos desprezar isso, né? Rodrigo, eu já vou pedir para você preparar
Algo especial. E assim, fazendo até um link com isso que a gente falou, sempre vale a pena. Começar vale a pena, continuar, perseverar vale a pena. É Né? E verdade. Deus, ele vai assim se encarregando de mostrar pra gente ao longo do caminho, ou às vezes nem não mostra tanto, depende, né, de cada um, de cada situação. Situações em que comprovam que vale a pena, como os directs que vocês têm recebido, comentários que vocês têm recebido, né, pessoas que têm falado assim, ó, continua, né? Até contar um pouquinho. Eu comecei esse ano com muita vontade de me esconder, sabe? Sabe aquela vontade de você não aparecer? Tirar um ano sabático. Não aparecer em rede social, não fazer nada e tal. Acontece muito. Né? E aí, Deus começou a levantar algumas pessoas para me mandar essas mensagens. E aí, me mandaram e tal, sem saber de nada. E teve um dia que eu estava numa vigília na igreja. E aí, a pastora que estava, né, na hora direcionando, ela falou: fiquem em três, de 3 em 3, orem umas pelas outras. E aí, eu fui a terceira, né, que ficou no meio para 2 orar. E quando aí uma delas começou a orar, ela começou a falar, fazer a oração. Eu não lembro a fisionomia dela, gente. Pra vocês verem como é que Deus faz as coisas. Uma pessoa que eu não conhecia, né? Mas para falar assim, que ela continue falando nas redes sociais, porque aí começou a falar das experiências que ela teve. Uau. E eu falei, meu Deus, o que foi que eu falei? Tipo, na hora. E depois ali você vê que foi uma direção de Deus para, não é o momento de você se esconder. Talvez depois eu queira que você se esconde, mas não é o momento, né? Isso. E Deus se encarrega de nos direcionar tudo. E só um minutinho que eu fiz uma live esses dias com a instituição, né, de educação, e a pessoa que estava na live, ela falou no direct, falou assim, olha, Misna, Deus tem me incomodado para que eu fale, e eu tenho muita vergonha. E eu te conheci no Encontro do Escolhidas. E sabe o que foi que eu fiz? Depois do Escolhidas, vocês motivaram, porque ela achava que eu era junto da organização do Escolhidas, né? Depois do Escolhidas, eu abri uma célula no meu bairro. Uau. E as meninas do meu bairro estão frequentando essa célula ouvindo de Jesus, por conta do Escolhidas. Glória a Deus. Uma pessoa em Salvador, não Deus. é de Feira de Santana. Né? Para você ver aonde é que Deus tem te levado. Sim. Né? Então, tantas meninas estão sendo salvas, tantas meninas estão ouvindo do Evangelho. Famílias. E é de maneira indireta. Sim. Uma foi lá, viu e levou aquilo para o bairro dela. Exatamente. E a partir dali eu tenho certeza que vão gerar mais, porque Amém. são sementes. Né? O Senhor tem te levantado para semear. Exatamente. E o tempo é esse. O tempo tem se aproximado. Prepara-se. Jesus está às portas. Sim. Né? E só temos isso. O que é que tem nas nossas mãos? Sementes. A gente só tem isso, sementes. Vamos semear. Amém. Grande né? é a seara e poucos são os trabalhadores. Poucos então, são os trabalhadores, exatamente. temos que ter mulheres com a mão na terra. Amém, amém. Exato. Deus vai providenciando, Não né? se Sim. esconda, tá vendo? Mais um. É verdade. Um testemunho que você nem sabia. Não se esconda. Glória a Deus por isso, né? E aí, tudo preparado? Eu não sei o que é que vai vir primeiro aí não, mas vamos lá, vamos assistir. Hoje eu tive a missão de falar de alguém que é extremamente especial para mim. Júlia Mel é alguém que inspira em tudo que ela faz. E falar de Júlia para mim é falar de constância, é falar de comunhão, é falar de uma menina mulher que se posicionou e encontrou seu lugar como filha de Deus. Eu tive a oportunidade de conhecer Júlia ainda muito novinha. Há 4 anos atrás, ela estava no processo de conversão. E olhar para a Júlia de 4 anos atrás e olhar para a Júlia de hoje são 2 pessoas completamente diferentes. Ela é a expressão de que quando alguém conhece a Jesus e quer, de fato, aprender a ser mais parecida com ele, ela não tem reservas. Eu consigo definir Júlia como alguém que não tem reservas, alguém que se entrega por inteiro. Ela se entrega por inteiro por tudo que ela faz, seja no trabalho, seja na casa, seja na igreja. Tudo que ela coloca a mão dá certo, porque ela se dedica, porque ela gasta tempo, porque ela é organizada, porque ela consegue fazer com que tudo aquilo que ela venha fazer tenha um propósito. A influência dela nas redes sociais é algo, meu Deus, absurdo. O quanto de pessoas que eu já vi e já comentaram comigo que são influenciadas através da vida dela ou que são extremamente abençoados através das palavras que ela traz. E o cafezinho da manhã e o devocional, inclusive para mim,
é algo que me inspira todos os dias, porque Júlia é constante. E sem dúvida alguma, ela é uma mulher que Deus levantou nessa geração para fazer a diferença. Amém. Ju, quero dizer que eu amo você, que você é alguém que me inspira todos os dias, porque é um privilégio ter você com a gente. E quero dizer que é só o início do que Deus começou a fazer. Amém. Os presentes que a gente ganha de Deus, né, gente? Coisa linda. Eu não tenho cunhada, porque João é filho único, mas eu falo que ela é minha cunhada do coração. Não tem como Então, ser. não tem como. Deus, ele presenteia a gente com pessoas. E eu perdi muitas amizades. E quando eu olho a igreja, e a igreja pra mim é a minha família, isso não é da boca pra fora. Porque tem pessoas ali que me conhecem e que veem nos mínimos detalhes. Porque é muito fácil ser perfeita nas redes sociais. É muito fácil viver uma vida incrível nas redes sociais. O difícil é você se sustentar no dia a dia. Verdade. Por isso que quando Deus me deu a frase que hoje em dia eu uso em todas as minhas redes sociais, né? Eu influenciar pessoas a seguirem um padrão perfeito, Jesus. Então, eu entendi que esse era o meu rema, tanto que tá lá na minha bio. Se alguém entrar lá, vai saber que a influenciadora não sou eu, mas tem que ser Jesus. Então, é um privilégio mesmo. Amém. Amém. Glória a Deus. Tem mais algum aí ou não tem, Rodrigo? Conta aí. Tem mais... Oi! Você não deve estar entendendo nada, né? Pois é. Segurei a minha vergonha e vim gravar esse vídeo porque eu gosto muito de você, tá, dona Misna? Tudo bom, Thay? Então, eu tô aqui como uma seguidora, né? Como sua seguidora, Misna, pra dizer o quanto a sua influência nas redes é importante. Não só na minha vida, mas eu acredito que agrega valor em todas as pessoas que estão ali te acompanhando. Né? Eu sempre tive presente desde o início, digamos assim, né? Daquelas jornadas de autoestima, daquelas jornadas de devocional, enfim. E a gente sempre conversou pelo direct, a gente sempre, né, teve aquele contato, você sempre foi bem receptiva. Só que pra mim, sabe quando você assim admira uma pessoa e você acha que ela nunca vai ser alcançável? E eu realizei um grande sonho, digamos assim, né? De tê-la você mais perto. No passado, né? Quando a gente teve a oportunidade de se aproximar ainda mais, quando você foi a minha professora, né? No curso do Mulher Única, eu pude ver na prática todos os dias, né? Que a gente se encontrava, todas as vezes, que aquilo que você postava era real, né? O seu temor a Deus, os seus ensinamentos, a sua autoestima, né? A sua postura, até mesmo o jeito de sentar, sempre muito arrumada, sempre com um sorriso no rosto, cabelo sempre maravilhoso, assim, algo bem admirável, né? Porque é algo que eu, assim, me espelho, principalmente essa questão da autoestima, essa reverência ao Senhor, esse poder, sabe, do empreendedorismo, através da bênção, né? Da criatividade que o Senhor te deu. Então, assim, você pra mim é um exemplo, já te falei isso várias vezes, amo nossas conversas, amo te seguir, te acompanhar e quero ver muito, muito, muito mais. Eu deixo aqui o meu abraço, o meu carinho, né? Sou grata a Deus pela sua vida, que você continue impactando, que Ele possa te usar, né? Pra continuar glorificando o nome dEle, porque tudo é pra Ele. E com certeza você não alcançou só a minha vida, mas como de várias mulheres. Eu sei que existem coisas maiores, planos de Deus ainda maiores para a sua vida, para alcançar ainda mais pessoas, viu? Eu tô aqui sempre para o que precisar, dentro das redes e fora delas. Um beijo. Ai, É um meu momento Deus. emocionante, né? Demais. Como se Deus demais. estivesse apresentando resultados. Camila foi como se passasse um filme. Que ela foi a primeira seguidora. Nessa fase dos stories e tudo, a primeira. Tava lá sempre, contando testemunho. E a gente foi pegando essa amizade. Ano passado foi isso mesmo. Foi professora dela do Mulher Única e tudo. E sem saber, ela nem sabia que era eu. Quando foi assim, ela, não acredito. Eu falei, eu não acredito. Você é como se fosse uma resposta. Esse ano eu pedi para ela. Ela, Misa, eu tenho um caderno com tudo que eu aprendi com você. Ela tem esse caderno. E aí ela me mostrou fotos do caderno. Eu falei, não acredito. Aí eu guardei. Eu falei, não, eu preciso voltar. Quando eu estava parada, eu preciso voltar novamente, né? Que o Senhor, ele tem algo para fazer. Amém, amém. Amém. E para finalizar, antes da gente orar, porque crente ora, né? A gente vai finalizar orando, abençoando a vida de cada um que está aí. Eu quero ler um versículo
que o Senhor me deu para esse episódio. Está em Mateus 5, 15 e 16. E fala assim: ninguém acende uma lâmpada e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado. E assim ilumina todos os que estão na casa. Da mesma forma, brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem a seu Pai Amém. que está nos céus. Glória a Deus. Amém. Eu acho que eu não preciso comentar nada. Meditem nesse confirmação, versículo, né? Entendam que, assim, de fato, somos chamados para iluminar, para ser a luz do mundo, e a luz do Senhor, ela não fica escondida, como a gente falou, pode até ficar por um tempo sendo gerada, mas ela não fica escondida. Então, que todo medo, que toda insegurança caia por terra, que todo impedimento para que você obedeça à voz de Deus, para se posicionar Amém. nas redes sociais e fora delas, para o reino, com o propósito que todo impedimento caia por terra em nome de Jesus. E que o Senhor continue fortalecendo vocês. Amém. Que o Senhor Tá. continue abençoando vocês e firmando os pés nesse caminho, que nem sempre vai ser fácil. Deus não prometeu que seria nada fácil, mas Ele prometeu e Ele cumpre que Ele estará conosco. Amém. 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 Então, eu queria, assim, agradecer imensamente a vocês Prazer é nosso. por ter aceitado prazer o todo convite. nosso. Pena que acabou. Passou Quando tão tá ficando rápido. bom. Vai Passa esquentando. Muito obrigada mesmo. É uma honra. É uma honra estar aqui. Quando você lançou o Café na Mesa, eu falei, será que um dia eu vou? Meu Deus. Eu fiquei, Eu fiquei assim. tão feliz quando ela lançou. Eu fiquei falei, muito uau. feliz. Eu falei, gente, isso é fantástico. Isso é. Sabe, tudo que quando você faz, quando é uma pessoa que a gente gosta, a gente fica assim. Eu falei, meu Deus, fica feliz. Eu falei, será que um dia eu vou e tal? Você chamou, eu falei, não acredito, não. Que chique. O nome de vocês já estava antes do primeiro ser lançado. Então, só não deixar claro acredito. isso. E o Senhor tem escolhido, né? Cada Amém. pessoa que tem sentado aqui. E ele direcionará. Glória a É, Deus. e tem sido um privilégio dividir a mesa assim, com pessoas tão especiais. Amém. E aí, vocês querem orar? Quem quer orar? Amém. Amém. É. Ju, pastora Ju. Pastora Ju. Tá com... Esse aí já é outro podcast. Quando você for consagrada, você me avisa, porque eu quero ir. Pois é, viu? eu também quero ir, viu? Calma, vamos com calma. Exatamente. Senhor, obrigada, Pai, por essa oportunidade. Pai, nós oramos agora por todas as sementes que foram lançadas nesse episódio, Senhor. Amém. Pai, que mulheres saiam daqui, Pai, desse tempo, Senhor, de mesa. Porque elas estão nas suas mesas, Pai. Que elas saiam encorajadas, Pai, e empoderadas pelo Teu Santo Espírito, Amém. Senhor. Nós oramos, Pai, para que elas sejam como uma boa terra, Pai. E que cada semente, cada palavra de Deus que foi lançada aqui hoje, Pai, ela venha criar raízes, venha frutificar, Senhor. E que elas possam testemunhar aquilo que o Senhor há de fazer. Amém. Aquilo que o Senhor já fez na vida de cada uma delas. Pai, nós oramos para que nós venhamos ter sabedoria para exercer a nossa influência em todos os lugares que o Senhor nos colocar, Pai. Obrigada. Obrigada porque o Senhor continua sendo bom. O Senhor continua sendo fiel. E que nesse momento nós venhamos sair cheias do Teu Espírito. Amém. Com renovo. Se mulheres que estavam cansadas, envergonhadas, com medo, assistiram esse episódio, que elas venham sair daqui com um renovo do Teu Amém. Espírito, Pai. Prontas para fazer aquilo que o Senhor tem. Em nome de Jesus, nós agradecemos. Amém. Amém, Amém. amém. Glória a Amém. Deus. Ai, obrigada. Queria agradecer a você que está aí até agora, acompanhou esse episódio, que eu tenho certeza que foi tão edificante, que não fala só sobre redes sociais, só sobre influência nas redes sociais, mas fala sobre posicionamento na vida, sobre aquilo que você pode fazer aí, semear, por onde você for. Então, meu muito obrigada. Se edificou a tua vida, se fortaleceu a tua fé, aproveita e encaminha para outras pessoas. Exerça a sua esfera de influência encaminhando. ó. Exatamente. É uma semente. É uma semente. O Outras compartilhar é uma pessoas serão semente. alcançadas. É verdade. Lance a sua semente, né? Amém, amém. Então é isso aí. Abençoe outras pessoas com esse episódio, com falas tão importantes, né? Com testemunhos tão importantes de obediência, de fé. E que Deus continue te abençoando também, que o Senhor te alcance todos os dias e não deixa de acompanhar os próximos episódios. Se inscreva no canal. E dá o like no Dá o vídeo. like e ativa o sininho. Isso aí. Deus abençoe.